Mas a questão do Marcos falou do Huckmacher, cara, eu acho que sim, eles defendiam muito isso. E tem uma história que a gente sabe do Huckmacher, que ele era parte de um conselho para definição de classificação etária para arte na Holanda. Ele era um conselho assim, de caras referência na área, né, de teoria estética, tudo. E quando vinham filmes gospel dos Estados Unidos, a maioria deles, o Huckmacher não permitia que o filme entrasse no país. Ah, é? Olha só. Aí o pessoal falava, Huckmacher, mas tem um filme aí, tipo assim, vê um filme do, sei lá, Antonioni com cena de nudez, você liberou, falou, não, mas aquilo lá é boa arte. Isso que tá vindo dos Estados Unidos não é. Então assim, mas que ele tinha isso, ele fala assim, ó, tem muita arte que quer se passar por cristã, mas faz um mal terrível pra cultura. Pra ninguém. Isso tá na biografia dele? Não colocaram isso aí. Não. Essa é o proibidão Não autorizado. A biografia proibida de Huckmacher. de Huckmacher. Vai escrever essa. Esses são os em off que a gente recebe lá no Rabi da Holanda. Tem uma anotação embaixo da mesa lá. Sim. Sim, mas é porque essa questão do que é bom, né? Eu imagino que o quão precioso é isso. Eu fico imaginando há quantos anos atrás a gente tá falando, o Huckmacher aí? Isso, por exemplo, essa época, tem quantos anos isso aí? Mais ou menos. Década de 50? A partir da década de 50. Pois é, 55. e aí, tipo assim, ele tem essa saber distinguir isso naquela época, e aí hoje pensar que a gente tem um cenário que novamente é só essa cisão do gospel e do profano e do resto, né? O que é o gospel, eu vou assistir tudo e etc. Até que o filme, eu acho que a galera é um pouco mais aberto, né? Talvez assim, mas acho que a música é muito assim, né? É a música gospel e a música do mundo. Acho que sobra mais pra música mesmo, né? Porque também a música, ela tem um papel litúrgico muito importante, né? Então tudo que cabe dentro do culto tem um peso maior dentro dessa economia sagrado e profano, dessa mentalidade, né? Então eu sempre me esforcei para a gente sair dessa esquematização de pensamento, e eu realmente nunca consegui responder quem eu era, o que eu estava fazendo usando essas categorias, porque não fazia nenhum sentido para mim. É por isso que essas conversas com o Rodolfo, essas pesquisas, foram nessa direção de buscar um vocabulário para essa linguagem, né? Porque anos e anos depois, quando eu conheci o Carlos Nejar, que é talvez o poeta brasileiro vivo mais importante, né, da geração dele, Cristão, pentecostal, né? Ele foi levantado pastor na Assembleia de Deus, mas é membro da igreja Maranata, né, uma igreja protestante, evangélica, de uma linhagem mais pentecostal, né? Veio da presbiteriana, mas é mais pentecostal. E ele é um cara que se entende como servo da palavra. Então ele assina o livro dele assim, ele escreve assim. A palavra para ele não é vocabulário, entendeu? Que era um lugar que a gente tinha chegado lá atrás também. A palavra antiga vem disso e etc e tal. O vocabulário é uma maneira da gente traduzir virtudes, valores da relação nossa com a linguagem, com a palavra, né? Com esse logos que fez tudo. Então, é interessante porque a gente é devoto, entre aspas, né? Vamos usar essa expressão mais católica, é seguidor, de uma pessoa que nunca escreveu um livro. Então Jesus não escreveu o livro, a gente sabe que ele sabia escrever, né? Escreveu na areia, né? Não sei que ele tinha feito um desenho lá, né? Palito, assim. Mas ele lia também, né? Tanto que ele entrou na sinagoga e leu Isaías, etc. E tal. Considerado um rabi. Um rabi tinha que considerado um rabi, ele tinha que ter bastante. Exatamente, sabia ler, sabia escrever. Agora, ele não deixou ele diretamente um escrito. Sim. Jesus não escreveu. Mas os seus seguidores escrevem muito. Né? E às vezes a gente acha que a palavra é vocabulário e é um tanto de conceito, um tanto de doutrina, um tanto disso, daquilo.
E o amigo dele, a pessoa mais próxima dele, que era João, que ele recostava ali a cabeça no seu peito, entre os 12 já havia 3, e entre os 3 havia o João fala assim, ele é o verbo. Ele poderia dizer, não, ele é a doutrina, ele é a cosmovisão. E ele ainda vai partir de uma ideia grega em vez de partir da ideia judaica do que seria Deus, né? Sim. E João fala logos, né? Sim, e aí, cara, quando você pega o Pentecostes, Atos 2, acontece uma coisa muito louca, porque Deus derrama essa graça para que aqueles que estavam ali começassem a falar das grandezas de Deus na língua das pessoas que estavam passando ali. Sim. Então, eu acho que esse é um elemento muito próprio para o artista também. O artista é esse cara que vai traduzir, mas ele não vai explicar. Tanto que a galera entende na sua própria língua, mas eles não compreendem a razão daquilo. Aí eles começam a teorizar. Não, uns falam que estão bêbados, outros ficam espantados, ficam perplexos, ficam admirados. Que são expressões muito próprias da experiência estética, cara. Quando você vê um quadro, você sai de uma peça assim, de um concerto, ou aquela vez que eu te contei lá, que eu voltei de um concerto de bar, só canto coral, lá no Palácio das Artes, eu só fui me dar conta onde eu estava quando eu me tropecei num mendigo lá depois da Praça da Estação. Na Praça da Estação, velho. Sai de cima! Aí eu trombei no mendigo assim, falei, caraca, velho, eu não me lembro ter andado isso tudo, eu tava... Saiu flutuando. Saí flutuando. Então, é uma experiência de perplexidade. Então, com que na vida hoje a gente tem isso? O texto fala que eles ficaram perplexos, admirados e atônitos. Mas eles não sabiam explicar o que eles tinham, qual que era o conteúdo. Experienciado ali, né? Eles ouviram na própria língua materna. Ouvi em português. Eu sei que é português. Esses caras não falam português, mas ouvi é português. Mas, velho, o que foi que eles falaram mesmo? Aí vem um pastor. Aí o pastor vem, levanta. Arrependam-se. Isso que vocês viram aí, essa experiência aí, ó. É isso. Então, o artista, no meu entendimento, é esse cara que vai estar ligado a essa linguagem, traduzindo, mas não vai explicar. Véio. Quem explica é o pastor, é o mestre. Entendeu? É o Rodolfo. Por isso que no e livro aí, você faz as provocações, né, nas caixinhas. Deixa com o Rodolfo. Mas eu fico tentando segurar o rojão lá. O que você vai falar? O tema tinha lá, né? Falei, cara, eu vou falar sobre a experiência de Davi na caverna de Adulão. Que era algo que Deus estava ministrando muito no meu coração como um ponto de interseção entre o que era e o que vai ser. Na realidade de Davi, mas também na realidade da história da redenção. Como uma alegoria dessa esquina cósmica que a gente está entre o já e o ainda não. E aí, cara, eu fui mergulhando nesse texto, foram uns 3 meses. Foram uns 3 meses mergulhando. Tanto que na conferência eu me senti um pouco inútil, porque eu só conseguia chegar na hora dos eventos praticamente, porque se eu não estava dormindo, eu estava preparando a pregação. Que não vou falar que é palestra, porque é pregação. Assim. Quem foi achando que era palestra, me perdoe. Porque foi uma pregação. Eu não sei fazer palestra, cara. Acho difícil. Mas, cara, a cultura da caverna basicamente o que é? A história ali, Davi estava fugindo de Saul. Humilhado, assim. Ele teve toda aquela história de ascensão, de ser um menino que cuidava lá do rebanho do pai e subitamente ser identificado por meio do profeta Samuel e ungido como rei de Israel, e toda aquela história posterior
com Golias e todo o crescimento meteórico dele como um chefe militar de Israel, e do nada Saul, que era um homem orgulhoso, um homem perturbado por um espírito mau, começa a sentir uma inveja, um ciúme grande de Davi. Inveja, não ciúme. E querer destruir a vida dele. De todas as formas. E tenta 1, 2, 3 vezes e não consegue, até que chega um ponto em que Davi não consegue mais viver dentro de Israel senão como um foragido da justiça. E foge. E tenta uma escapatória pela via dele. Ele vai para um reino inimigo tentando escapar. Só que o reino inimigo, ele esqueceu que ele era o general que estava lá matando os caras o tempo todo. Aí ele teve que assim, além de humilhado e foragido, ele teve que se fingir de louco. Cara, você imagina isso? Um cara assim, o homem mais desejado e bem sucedido de um país, de uma nação, de um povo, virar assim, um herói de guerra, naquela época não tinha esportista, ele era a celebridade, se a gente puder usar esse termo anacrônico, e virar um foragido, e ter que se fingir de maluco, para não ser assassinado, de todo mundo à volta dele querer matar ele ter que esconder igual um morcego no meio de uma caverna no deserto. É o ponto mais baixo, um dos pontos mais baixos da história de Davi. E eu, no momento que eu identificava ali como ponto mais baixo, de uma sucessão de desventuras na minha vida, que chegou nesse fundo do poço, que era a questão da saída da igreja, eu olhei para aquilo e vi como que o ponto mais baixo ali naquela caverna, naquela esquina da vida de Davi, entre a celebridade que caiu, que virou foragido, e o foragido que virou rei. Como que ali é o ponto decisivo da virada da vida de Davi. Que ele foi, e a notícia que ele estava lá começou a ter um burburinho, e todo mundo que estava com problema, angustiado, insatisfeito, endividado, foi atrás dele. E, cara, esse bando, assim, os melhores soldados estavam no exército, esse povo era uns qualquer. E Davi fez dessa galera um exército, uma tropa de elite que a gente vê lá na frente. Os valentes de Davi. Os valentes de Davi, cara. E esses caras são esses, do fundo do poço. E é isso, cara, assim, a cultura da caverna lá que eu vou tentando explicar, que é o seguinte, assim como Davi estava nessa esquina da vida, e eu me identificava nessa esquina da vida naquele momento, isso é apenas um reflexo, vivendo nós nesse mundo assim, cheio de problemas, de nós estarmos numa esquina cósmica. Nós estamos numa esquina entre o que Cristo já fez e os novos céus e nova terra que ainda não chegaram. Cristo já ressuscitou. Já garantiu que novos céus e nova terra vão acontecer, mas eles ainda não aconteceram. Como que a gente lida no meio disso tudo? Uhum. E eu vou desembolando lá no vídeo, você pode ver a palestra toda lá que você vai ver. E a chave pra gente entender é a seguinte: no meio dessas esquinas da vida, que refletem essa esquina cósmica que nós estamos, nós temos que lembrar que Jesus foi pendurado numa cruz, foi assassinado, foi morto, foi torturado. E onde é que ele foi depois disso? Para o sepulcro, para uma caverna. E da caverna, Cristo ressuscitou. A realidade de Cristo, enquanto a nossa ressurreição não chega, é a realidade da caverna. Essa é a realidade de esquina. Essa é a realidade de silêncio, de desventura, que vai se desdobrando de muitas formas, mas é uma realidade de quebra, de insuficiência, assim, de desejo de algo mais, aquele anseio por eternidade. Mas aí a gente tem que entrar nessa caverna, cara. Seja a desventura que for, e no meio da desventura grande de viver nesse mundo do pecado, porque a realidade de Cristo é a realidade da caverna, e nós podemos ter a esperança de que assim como Cristo saiu do sepulcro, Ele nos tirará da caverna, e quando Cristo sai da caverna, o que sobra é uma realidade de vida. Eu acho que esse trabalho é isso, da gente escrever, da gente trazer histórias, da gente relembrar dessas mulheres, mas a gente também aproximar e falar, gente, a gente está no mesmo... peraí,
tem essas realidades acontecendo, né? E é tão incrível você rever essas histórias, né? E depois rever que até na genealogia de Cristo, as mulheres transgressoras, que foram as mulheres que entraram ali, né? E aí, que foram necessárias várias transgressões para que se tivesse o Filho de Deus no final. Que chegasse no José, foram transgressões atrás de transgressões. E você fala, cara, o próprio Deus permitiu essas transgressões porque tem alguma coisa ali pra gente aprender, né? Então, cara, e você vai olhando as histórias, você vai se aproximando, você vai se acalmando, você fala, cara, Deus está no controle. Até quando parece que os trem estão fora do eixo, tá tudo errado, tá tudo... Tem alguma coisa que vem disso aí. Eu li um livro e o autor falava exatamente disso, de como a Ruth, né, que era uma moabita, era de fora, ela ter ficado com Boaz, fez todo o rolê de chegar até Davi, e daí lá pra frente já teve mais um rolê lá errado, enfim, vários coisas assim que pareciam, tem Raabe, tem a Tamar, e é tipo assim, Batseba. Tá tudo fora de ordem, tá, e o plano, Deus, entendeu? Então assim, a gente tem essa calma de que as eu histórias... fico imaginando Deus, né? Não, tá tudo dando certo. Risada, entendeu? Tá Caraca, a Eva errou. E falou, não, mas já tava resolvido já. Já deu um jeito. Já deu um jeito desde antes desse negócio aqui, entendeu? Já deu um jeito. Então, assim, é entender também... tipo, pra que salvação também, se fosse tudo perfeito, né? E ter essa proximidade das histórias, eu acho que acalma muito meu coração, sabe? E tem me ajudado, assim, a livrar a gente de algumas ansiedades, de que, tipo... Não são mulheres perfeitas, e Deus, mesmo as imperfeitas e as vilãs mesmo, tipo a Jezabel e outras. Tem Jezabel no livro? Tem, claro, a gente pôs claro que tem. É uma delícia. Tem a Agar, tem a Raabe, tem a Tamar, tem tanto, que a gente até pôs... Tem barraqueira? Tem que a gente colocou na tabela lá, né, nas vilãs, e que a gente trouxe, não falando assim, né, transformando elas em mocinha, mas... Calma, tem a humana, tem a mulher de Jezabel. Enfim, e tem essa coisa de Deus contou até as vilãs. Entendeu? Deus não falou assim, não, essa mulher fez mal, não vão falar dela, não. Tira aí, esconde a história. Esconde debaixo do tapete. Não teve muito isso. Curioso, porque às vezes tem o nome dessas e das outras que fizeram muito bem, e, digamos assim, foram exemplares. Não tem o nome delas, não tem o nome, né? Então, é engraçado isso foi em vão? Então, claro que não. Então, assim, tem essa coisa de tipo, cara, Deus está no controle da história, entendeu? Da nossa história pessoal, mas da história como um todo. E talvez algumas coisas a gente tem que parar e começar, né, a ouvir melhor, sabe? Ouvir melhor o tempo, ouvir melhor as pessoas, ouvir melhor o que está acontecendo, né, na realidade. Não ficar assim... focado nos bois de piranha que estão tentando pôr na nossa frente, sabe? É muito estardalhaço com relação a uma coisa só, sendo que aqui tem outras coisas acontecendo que a gente precisa dar atenção, sabe? Essa questão do luto, essa questão da mulher divorciada, essa questão da mulher viúva, da mulher solteira, sabe? A gente tem uma no nosso grupo que eu, cara, não quero casar, eu tenho 40 anos, não quero casar e tô super bem com isso, né? Claro. E super divertida, super feliz. Das mães, né? E a gente acha não que é fácil ser mãe. Não. Então, assim, ela fala, você tá falando isso porque não tem... Não, porque eu conheço ela, cara. Então, assim, a gente entender que nem tudo é um pacote, né? A gente quer que a pessoa virou cristã, toma aqui o seu pacotinho. Agora tem que dizer... Faz exatamente como... E não cartilha, né? A cartilha, entendeu? Então, assim, a gente tem aprendido isso, né? A história tem mostrado pra gente o mal que tem empurrado garganta abaixo, principalmente das mulheres. Como isso fez mal para muitas mulheres, sabe? A gente tem visto em uma geração, estou falando 60 a mais, de mulheres que hoje têm problemas com depressão, têm muitos problemas descontrolados de ansiedade, sofreram traumas horrorosos dentro dos próprios casamentos. Para tratar disso, né? Para falar disso. Não podem falar disso, ouvidas, entendeu? Porque aí vão ser... Às vezes não tem a coragem de falar. Demonizadas, não podem falar que às vezes foram ofendidas no casamento, violentadas dentro do próprio casamento, ou às vezes que foram forçadas a casar, ou se casaram muito novas,
ou que tiveram um filho atrás do outro e enfim, e tiveram várias depressões pós-parto. Então, essas coisas que parecem bobeiras, mas que hoje a gente está vendo chegar perto da gente a doença, chegar perto da gente as questões emocionais e que estão começando a afetar a fé. Porque hoje você tem uma geração nova que olha e fala, eu não quero uma fé que faz isso com a minha mãe, com a minha avó. Que tipo de Deus é esse que deixa a minha... Entendeu? Que deixa meu pai desse jeito. Que deixa acaba culpando a Deus pelas nossas próprias escolhas enquanto e aí a gente comunidade. pensar que Deus que nós estamos apresentando para esses meninos novos. É claro que tem coisa que vai dar errado, entendeu? E eu sempre brinco no meu Instagram, falo, a culpa não é da Globo, é nossa mesmo, entendeu? É nossa aqui, ó, nós dentro de casa, na mesa, sabe? E não é um problema nem com limite, é um problema com esperança, com a forma que a gente vive, com a falta de equilíbrio. E eu acho que quando a gente vem e para e ouve as histórias e vê esse movimento todo acontecendo, dá um alívio, de, tipo assim, cara, tem uma coisa boa acontecendo, tem esperança, tem apontamento, sabe? E sobre o trabalho na Guaicurus também, né? E eu queria saber como é que surgiu esse trabalho. Sim, pode falar. Complementando isso da Guaicurus, a gente estava conversando do café, né? E aí eu lembro, na minha igreja, o senhor chegou a contar, né, um impacto que os senhores fizeram, na verdade, durante a Copa, que teve um campeonato de futebol feminino, chamaram os meninos da igreja, formar um time contra as meninas lá da Guaicurus. Queria que o senhor contasse também sobre essa experiência, né? Na verdade, na Guaicurus nós trabalhamos toda semana. Faz mais de 15 anos. Ó, o meu secretário aqui, o figurinha, Eduardo. Se eu estou viajando, eu posso estar lá na China. Ele está com a equipe aí, toda semana está lá. Toda quinta-feira está lá na Guaicurus, à tarde, à noite. De lá mesmo, ele já vai com a equipe para Cracolândia. Tá? E os outros dias, temos outros trabalhos, mas ele também está de plantão, que muitas daquelas mulheres, principalmente agora, nos últimos 3 anos com essa pandemia, muitas daquelas mulheres podem ligar na sexta-feira ou na segunda, dizendo, Eduardo, cadê o tio? Está viajando? Tá. Eduardo, não tem nenhuma cesta básica, eu estou aqui em casa com 3 filhos, que não tem nada para eles comerem. Aí ele pega a cesta, vai levar naquele endereço. Tem vezes que a gente não tem. Ele me liga, tem vezes que eu ligo para os caras aí. Eu já liguei na 8ª pedindo cesta básica. O reverendo falou, pode vir aqui buscar 10 cestas. Reverendo Jeremias. Outras igrejas, o Jolinhar também já fez isso. Então alguém já mandou oferta, compramos. Nosso chamado é para atender o clamor do pobre. E em Provérbios 22, parece, ou é Provérbios 21, fala, aquele que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, no seu clamor ele não será ouvido. Então a gente trabalha ali, servindo. Agora, dentro do seu primeiro ponto, crítica. Meu filho, sempre vamos conviver com crítica. E muita gente. Agora, sabe quem mais critica? É quem menos faz alguma coisa. Porque a maneira chique, vamos falar assim, a maneira gospel de eu se justificar de por que eu não estou fazendo nada, é me escandalizar. Sabia? Você já viu alguém escandalizado com uma coisa ele fazer aquilo? Escandaliza ele? Ele não faz. Então é uma maneira chique de eu me justificar em não fazer nada me escandalizando. Agora, esse é um ponto. Muita gente critica, mas nós temos frutos. Tem mulher dali que eu já fui pregar em igreja e levei ela para dar testemunho. Tem mulher dali que faz 5 anos que ela saiu, viveu 20 anos, faz 5 anos que ela saiu e está lá conosco toda semana agora, na quinta-feira, indo no evangelismo conosco, dentro dos prédios, evangelizando e testemunhando a vida dela. Entende? Agora, voltando ao ponto ali, isso aí foi 2014, quando foi a Copa nossa aqui, né? Então, estava naquele auê, principalmente as 2 primeiras semanas da Copa, o Brasil inteiro estava com aquele auê. Uma conferência de abertura da Copa, vocês não ouviram isso? Abertura da Copa e não sei o quê, e a semana da Copa, e todo mundo fazendo grandes conferências nas igrejas.
E eu ouvindo aquilo e pensando, eu quero saber se eu vou encontrar esse crente na rua. Tá todo mundo aí uma semana toda dizendo que está orando na igreja, mas e oração quer dizer o quê? Orar e agir. Ou seja, oração, ter ação, não é só orar. Eu falei, então vamos ver se eu encontrar esse povo na rua. Aí a gente tá indo, estava todo mundo se programando, vários grupos, sendo que vamos estar lá na porta do Mineirão, outros vamos estar não sei onde, lá. E a Guaicurus começou a fazer planejamento. Sabe qual foi o primeiro planejamento dos líderes daqueles prédios? Foi um ano antes, contratando pessoas como professor de inglês para ir lá dar aula para as meninas que queriam aprender o inglês, dizendo que era para atender a cliente dela. Caraca. É mesmo? Fizeram isso. Segundo, quando estava chegando nesse auê aí de começar a Copa, as mulheres, lá tem a Associação das Profissionais do Sexo, a diretora da associação é nossa amiga, já foi lá em casa umas 2 vezes almoçar conosco, tá? Então, elas programaram um jogo de abertura no dia da abertura da Copa. Negócio doido. Como naquele dia de abertura ia ter jogo em todas as 12 capitais que ia sediar jogos, elas naquele mesmo dia marcaram um jogo na Guaicurus, dizendo, e o tema na internet era o futebol, a seleção das peladas vai fazer a abertura da Copa na Guaicurus. Então, meu filho, isso chamou a atenção. Meu filho formou em publicidade, uns 3 dias antes ele trabalhava numa agência, ele chegou em casa e falou comigo, pai, você viu o quê? Aí ele falou, não vi não. Ele abriu lá e mostrou. Aí, ó, vai ter a seleção das peladas na Guaicurus. Eu falei, legal. Tem outra. No outro dia eu fui lá. Fui lá no escritório delas, da associação. E aí, foi legal que eu cheguei e a mulher, a diretora estava... Falou, tio Pedro, legal, eu já ia te ligar. Bom, o que está acontecendo? Não, aqui meu amigo está doente, e aí eu falei com ele que ia te ligar, pedir para você orar por ele e tal. Então eu falei, não, ora agora mesmo. Como é o nome do camarada? Tal. Vamos orar. Eu estava com os 2 obreiros, o povo que trabalhava com ela, todo mundo parou e vamos fazer oração. Foi bom que a gente já orou ali, já alcançando os outros também, né? Aí, falei, sim, mas eu vim aqui saber outra coisa também. Como está o negócio do futebol que vocês estão organizando aí? Tio, você está sabendo? Tô. Como que é? Nós vamos fazer um futebol aí, de abertura aí, né, tio? E nós precisamos divulgar nosso trabalho, toda aquela linguagem dela. Tá. Mas eu vim aqui fazer uma proposta. Vocês vão jogar com quem? Não, tio, nós estamos convidando as meninas nos prédios, quem topa jogar, porque é nós, né? Quem topa jogar conosco? Falei, topa, eu tenho um grupo que pode jogar com vocês, ó. Jogar só entre vocês não tem graça, tem que ter um time para ser os 2. Tio, então você conseguir. Aí eu saí dali. Isso é bom demais. Eu saí dali com o desafio de levantar uma seleção para jogar com elas, né? Sim. Certo? Inclusive, se eu tivesse me dado o clipe do que ia ser o assunto aqui, eu tinha trazido a camisa, eu tinha a camisa até hoje. A camisa da seleção delas, que é a camisa da seleção normal. Aqui atrás escrito o nome dela, da associação dela, a Prosmig, e atrás escrito Peladas Futebol Clube. eu tenho essa camisa até hoje. Então, saí, aí comecei a ligar, convidei umas obreiras nossas, umas toparam, outras se escandalizaram, não ia fazer isso, que era muito louco, e eu saí ligando. Tem umas meninas da igreja também que viajam conosco esses impactos, que tem uns crentes doidos na igreja. Eu gosto de doido. Sim. Gosto de crente doido da igreja. Porque quem fala mal do nosso trabalho, o cara tá falando lá em frente à igreja. E eu gosto quando eu fico sabendo disso. Porque ele não sabe. Enquanto ele está falando mal, ele está levantando os doidos da igreja. Você sabia que tem um grupinho doido na tua igreja? Que essa turminha fica oprimido com tudo que não pode? E que não pode fazer nada porque se pôr souber e tal. Mas quando esse cara sabe e tem alguém fazendo alguma coisa louca, ele, o pastor está falando que não concorda porque estão fazendo isso. Esse negócio doido eu também topo. Então esse pastor está recrutando os malucos para nos procurar. Entendeu?
Entendeu? Quando nós fomos começar o trabalho de entrar nos prédios, a primeira vez, Dia das Mulheres, só consegui 10 no primeiro ano. Deu uma repercussão no domingo, aí muita gente meteu o pau na gente nas igrejas. Descobriu os 8. No outro ano, uma semana antes, tinha 200 pessoas inscritas para participar conosco. Então é legal descobrir doido. Né? Então a gente pegou consegui uma seleção. Juntei várias pessoas e tal, e fui lá participar conosco. Aí jogamos, quando chegou lá. Tinha um uniforme diferente para não, associação? Então, aí tinha não. Aí que tá, quando nós chegamos lá, tava lá, interditaram aquela quadra ali entre Rua São Paulo e Curitiba. Mas elas, coitadas, são mulheres, não tinha ninguém para fazer nada por elas. Só interditou aquilo que elas tinham conseguido a autorização da Transcom, não. Isso. Da BH Trans, com a coisa de contagem. Da BH Trans, interditaram aquilo lá. Chegamos lá, vamos jogar aqui, não tinha nada. Eu peguei e chamei uns obreiros nossos, tem uma figura nossa lá que gosta de futebol, já o escalei. Então você vai ser o juiz desse negócio. E pegou uma lata de tinta, marcou com uma trena, uma quadra no meio da rua, pôs os cones para ser as traves, mas estava assim de gente lá. O povão queria ver esse negócio, por causa da divulgação. A imprensa internacional que estava aqui, para ir para o Mineirão, parece que dividiu. Todo mundo, o tema, futebol das peladas. Quem é que não quer ver esse negócio? Chama atenção, né? E aí, quando eu cheguei lá, a mulher, ô tio, cadê o time que você falou? Aqui, estão chegando. Ué, mas não tem nenhum uniforme de vocês, não? Aí a minha mulher, eu tinha posto ela como a técnica do time, né? A minha esposa falou, não, nós não vamos ter camisa diferente. O evento é de vocês. Nós queremos usar a camisa de vocês. Ah, tia, mas essa camisa aqui não tem problema. Então chamou ela no lugar, lá no escritório delas. Saiu toda a nossa equipe com aquela camisa. Aí, meu filho, aí sofreram. Porque começou o futebol. E para todo o povão que estava ali, quem eram elas? Elas, mulher, tudo era a mesma coisa, né? Sim. E neguinho xingava. Mais uma coisa. Quando terminou aquele futebol, eu falei para aquela líder do time delas, não deixa as meninas ir embora não, nós trouxemos um lanche para vocês, está ali, separado ali em tal salão e tal. Levamos aquelas mulheres para aquele salão, começou a servir o lanche, e estava combinado, eu tinha levado uma caixa de bíblias, então cada jogadora nossa pegou uma bíblia e escolheu uma jogadora delas para dar aquela bíblia. E muita mulher em pegar aquela bíblia começava a chorar. E aquele futebol durou no máximo 1 hora. Nossa reunião aqui demorou umas 3, 4, com mulher chorando e confessando ao Senhor. Porque foi a oportunidade dada por Deus, a oportunidade que ninguém topava. Mas como Deus nos mandou, nós ir. Valeu a pena. Glória a Deus. E essa história marca muito que é de se identificar com os pecadores. Porque a imagem delas estava aparecendo na imprensa internacional, vestida aquela camisa, sendo confundida com os pecadores. E nossa missão como crentes, Jesus fez exatamente isso, né? Ele vestiu a nossa camisa, se identificou com um pecador. Estava ali andando com os pecadores e as pessoas olhavam, porque você vai ficar sentando com os pecadores? Está sentando com o cobrador de impostos, com a prostituta? Você é igual a eles. Até porque no caso lá eram só pecadores diferentes, né? Tem esse detalhe só também, muda né? Só muda tipo de pecador. Só figura, né? Bom, vamos lá. O Kuyper, a história dele é muito legal. Para quem não conhece, vale a pena de ver uma biografia dele. O Kuyper, ele era um cristão, desviou, e depois de desviar, ele retorna, só que ele retorna numa linha teológica meio assim, não dá para dizer que era liberal, mas era estranho, complicado, né? E ele tá em que época mesmo? Cara, o Kuyper tá ali em 1800, tá? 1800 ali, pra vocês localizarem. O Kuyper, ele começa a se envolver, tá? 1850 para frente, tá? Ele começa a se envolver com teologia e ele vira pastor
Só que aí, na hora que ele vai pastorear a igreja dele, os próprios membros da igreja dele descobrem que o pastor deles não é crente, né? Que eles veem que Kuyper estava bebendo uns trem esquisitos, por mais que eles fossem leigos. Porque tinha aquele lance do pastor ser designado pelo governo. Isso, exatamente. Né? O pastor era designado, porque tinha essa questão do igreja e do Estado ainda muito, muito ligado um ao outro. Então designaram o Kuyper lá para uma igrejinha chegou e os membros da igreja, muito piedosos, né, perceberam que o próprio pastor da igreja deles não era crente. Hoje em dia tem uns também. Tem uns também, né? Pois é. Exato. E aí, cara, assim, diz a história que o Kuyper se converteu, né, pastoreando uma igreja. E nisso, velho, ele entrou realmente num reavivamento da vida dele. E depois de um tempo ele deixa o pastoreio para se envolver na vida pública, né? E na hora que ele vai se envolver na vida pública, ele funda um jornal. E nesse jornal, nessa vida pública dele, ele debate principalmente questões políticas, porque ele era um cara muito envolvido. E ele fundou um partido, que é um partido antirrevolucionário. Né? Antirrevolucionário? Antirrevolucionário, Qual que é a ideia do partido antirrevolucionário? Não era ser contra o progresso, né? Ele não estava falando contra o progresso da sociedade holandesa, né? Porque a pessoa pensa assim, não, o cara é antirrevolucionário, então o cara é contra o avanço da sociedade, né? Não era bem essa a ideia. Ele era contra coisas que fossem autodestrutivas nesse caminho político, entendeu? É bem interessante a linha política dele, assim. E aí o cara se envolveu tanto e se tornou tão popular que ele virou primeiro-ministro da Holanda. Quando ele vira primeiro-ministro da Holanda, ele cria várias assim, instituições de fomento ao pensamento cristão em diversos campos, né? A Universidade Livre de Amsterdã é uma, né? E disso nascem outras coisas também. Vamos colocar assim, os herdeiros do Kuyper continuam a herança dele, fundando novas associações de instituições para esse tipo de debate. E aí, esse movimento, né, que começou ali no Kuyper e teve os seus descendentes, ele ficou conhecido como neocalvinismo, que na verdade não era uma releitura assim radical do calvinismo nas suas bases teológicas, não era isso. Era pegar o calvinismo de Calvino ortodoxo e entender como ele respondia a questões contemporâneas para a cultura daquele momento, daquele país, da Holanda, né? E o Kuyper fez isso muito bem, porque ele trouxe ideias completamente assim disruptivas para sua época, né? Ele trouxe uma ideia, por exemplo, de que a família podia escolher qual escola o filho estudaria e poderia haver escolas confessionais, inclusive não cristãs. Então, era comum você ver as famílias mandando o seu filho para a escola confessional cristã, mas se ele quisesse mandar para uma escola muçulmana, ele podia. Entendeu? Porque ele tinha essa ideia de escola, de que a escola poderia ser confessional sim, porque não dá para separar o pensamento teórico, acadêmico, do pensamento religioso, né? Que é uma aplicação das ideias dele, da questão das esferas de soberania, né? Exatamente, né? Ele desenvolveu esse esqueminha das esferas, né? Tinha a esfera da igreja, tinha a esfera do Estado, tinha a esfera da empresa, tinha a esfera da escola, né? E cada esfera, uma não podia engolir uma outra. Elas eram uma do lado da outra, uma ao lado da outra, sendo que todas têm Deus como o seu cabeça, né? Então, você poderia sim ter uma escola confessional desde que a igreja não engolisse a escola. Entendeu? E você podia ter igreja e Estado convivendo desde que o Estado não engolisse a igreja não engolisse o Estado, por exemplo, né? Isso, outras pessoas foram bebendo disso, e aí o queridinho do Prisma, que é o Doiverd, né, bebeu muito disso também, e desenvolveu até, aí fazendo link com o que a gente estava conversando agora há pouco, sobre época da Reforma Protestante, ele desenvolveu um sistema filosófico que debatia diretamente com Immanuel Kant. Immanuel Kant era um filósofo muito proeminente da época do Iluminismo, né, que defendia isso, a autonomia da razão. Ele tem um livro, a crítica da razão pura, né, de que o que você acessa da realidade
Tudo que você acessa da realidade, na verdade, é uma conjuntura de fatos internos que você tem que ganham um significado dentro de você mesmo. É complexo, mas tipo assim, o foco é o centro, está no homem, né? E aí o Doived vai chegar e falar que não é nada disso, de que o homem, ele por ser criatura de Deus, ele não pode ter o centro em si mesmo das coisas, né? E aí ele desenvolve todo um sistema filosófico que é confessional, que é com base na fé cristã, e ele era um cristão fervoroso. Faleceu na fé, né? Criou, por exemplo, a Associação para a Filosofia Calvinística, que depois virou a Associação para a Filosofia Cristã, né? Então tem muito, os herdeiros de Kuyper são assim inúmeros, né? Aí o movimento deu uma enfraquecida depois de um tempo, porque no pós-guerra a Holanda ficou meio baqueada ali, né? Mas assim, hoje você tem um renascimento das ideias do Kuyper, do Doived, assim, que a gente está experimentando inclusive no Brasil, né? O Schaeffer bebeu disso, e aí tem Labri Brasil, né, que trouxe muito disso para cá, né? Então assim, Kuyper é uma dessas figuras com certeza. Eu comecei a estudar sobre esse assunto e eu nunca imaginei que isso ia virar um livro. Comentei um pouquinho com você antes, né, Madison? Enfim, eu estava vivendo situações de espera muito confusas e dolorosas, e era sempre isso, né? Por quê? Por que Deus me faz esperar? O que eu estou fazendo de errado? A culpa que a gente sente, ou, sei lá, é como se a gente esperasse que Deus fosse dizer o que está acontecendo, para daí eu ir lá e fazer, né? É sempre assim, o que eu tenho que fazer? E é muito difícil não fazer, no sentido de reconhecer que Deus está me fazendo esperar de propósito e que não é para fazer nada. Isso incomoda a gente, né? E ainda mais nessa nossa situação atual, onde a gente desenvolve tantos recursos para fazer as coisas. E, enfim, eu comecei a escrever sobre isso. Alguns desses textos eu postei no meu site, né, na época, e depois isso cresceu, e aí eu decidi fazer isso num arquivo, como se fosse um e-book, e disponibilizar lá gratuitamente para as pessoas. E no final isso virou um livro. E, enfim, ficou uma linguagem, eu acho que muito acessível por causa disso, porque se Deus tivesse me falado que eu estava escrevendo um livro sobre isso, eu provavelmente estaria escrevendo até hoje e teria incluído muita coisa, muita citação, muito texto. Virado uma pesquisa acadêmica e tudo mais, né? Bem mais grosso. E, enfim, então, depois que eu entendi que Deus queria realmente... Porque era a minha luta com ele, tentando entender essas coisas, tanto que depois que eu escrevi isso, eu li várias vezes, e buscando a Deus, pedindo para ele me ajudar, pedindo para ele me fazer entender e viver essas coisas que ele estava me mostrando. Então, eu não escrevi um livro porque eu já sabia, porque eu já tinha entendido, sabe? É um livro, assim, que foi no processo. E ainda tem muitas coisas que eu tô entendendo ainda. Eu tô no processo de aprender melhor e viver melhor. Porque a gente sempre tá esperando. E a gente sempre é confrontado com a espera, em maior ou menor grau. Sim. E tem esperas mais dolorosas, né? Tem situações que machucam mais, em várias áreas diferentes da nossa vida. Então, enfim, esse livro fala um pouquinho sobre isso, no sentido de que existe um lugar da espera na nossa vida. Por mais que a gente não goste da espera, ela tem um lugar. E é um lugar especial onde Deus nos encontra e nos transforma. Não é em vão. A espera não é em vão, no sentido de que eu fiz alguma coisa errada, ou eu deixei de fazer o que eu tinha que ter feito. E, pelo contrário, é o Senhor nos conduzindo. E então, enfim, eu trago várias ilustrações, tem muitos versículos bíblicos, muita conversa mesmo, assim, para tentar entender o que está acontecendo. Tem também algumas perguntas, ao final, os capítulos são bem curtinhos, e tem várias perguntas para ajudar as pessoas a levarem essas questões em oração diante do Senhor também. Então, enfim, é um livro que é recomendável para todo mundo que está passando por alguma situação, especialmente se essa espera está dolorosa ou está gerando algum tipo de crise de fé, fazendo você duvidar de Deus. Sim. Então fica a dica. A espera, ela pode causar isso de, será que Deus está me ouvindo mesmo? E também, será que a gente pode começar a se culpar, assim, tipo, como Jesus fala aquilo, olha, vocês não têm porque vocês não pedem, e pedem e não recebem porque vocês estão pedindo mal. E aí, quando eu estou
orando por algo e aquilo não está acontecendo, está passando um tempo, aquilo vai se tornando anos, a gente começa a se questionar. Eu devo estar pedindo mal, eu devo estar pedindo errado. Isso que eu estou pedindo, eu não deveria estar pedindo. Né? Então, o que é meu erro? O que é meu pecado? E às vezes tem realmente, mas às vezes não. Às vezes é realmente a espera, né? E a nossa mente acelerada, a gente fica querendo que eu ore no café da manhã e no almoço já esteja respondido. Não, ainda mais hoje, nessa cultura do instantâneo. Sim. Então, eu preciso pagar uma conta, eu abro o meu celular e pago agora. Eu não preciso mais me deslocar para algum lugar como era há pouco tempo atrás, pegar uma fila e tal. Eu quero um transporte, eu entro no aplicativo e ele chega agora, sabe? Então, as nossas tecnologias, especialmente essas últimas tecnologias com os aplicativos e os celulares, são desenvolvidas para a gente fazer coisas cada vez mais rápido. Sim. Há pouco tempo atrás, o computador demorava, sei lá, alguns segundos para ligar. Se demorar, você fica assim, acho que eu vou jogar esse negócio fora. Minutos, né? Aí foi cada vez ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido. Então, a gente está numa cultura da rapidez, onde todos os processos estão sendo otimizados para serem desenvolvidos mais rápidos. Sim. E ok, isso é bom, isso tem vantagens, mas o que a gente ignora é que a gente está sendo moldado para receber as coisas cada vez mais imediatamente. Então, sem perceber, a gente está se tornando cada vez mais impaciente. Sim. E aí, quando chega diante de Deus, a gente quer a mesma pressa, sabe? A gente tem pressa, a gente quer que Deus responda agora, imediatamente, no máximo amanhã. E ele nos deixa, às vezes, anos esperando. E, então, isso gera várias crises, isso traz vários pensamentos e sentimentos assim distorcidos de culpa, de, sei lá, de inadequação, então eu entendi errado, então eu vou desistir, não vou mais fazer isso. Tem esse ponto também, a desmotivação, né? Se eu estou fazendo algo e as coisas não acontecem logo, né? A gente que é artista passa muito por isso, assim, as coisas são lentas, assim, até a gente alcançar algum lugar que a gente quer chegar. E a gente pode se desmotivar no caminho, porque, poxa, eu queria que fosse mais rápido. Né? Eu tô na minha cabeça tá aqui o WhatsApp de Deus, assim, Deus, tipo assim, o check lá, sabe? Deus recebeu, visualizou, mas tipo assim, calma, espera um pouco aí. Uns 3 dias eu te respondo. Exato. Não, mas é muito legal isso, porque a fé precisa desse espaço para ser exercitada. Se Deus respondesse tudo imediatamente, se a gente recebesse tudo imediatamente, não precisaria de fé. Entende? A fé precisa ser exercitada. Então, tem esse lugar nas nossas circunstâncias mais ordinárias, aonde Deus desenvolve esse músculo, que geralmente é bem atrofiadinho, né? Da nossa fé. Então, é muito surreal isso, gente, porque se pegar todas as histórias de José, de Abraão, de Moisés, de tantos outros, de tantos homens e mulheres que viveram antes de nós, Deus forjou o caráter e as virtudes, né, a fé, a esperança e amor nas pessoas através dessas circunstâncias de luta, de sofrimento, relacionados muitas vezes com a espera. E a gente ignora tudo isso. Então, assim, eu quero ser uma pessoa semelhante a Jesus sem passar pela dificuldade de ser moldado, apertado, moído, como ele foi, né? E como é necessário, porque o que Deus está fazendo é grande, né? Pegar cada um de nós e fazer de nós homens e mulheres semelhantes a Jesus é grande. Não é simplesmente trocar de roupa, mudar o corte de cabelo. É transformar nosso coração. E por mais que haja uma ação sobrenatural do Espírito Santo gerando essa mudança em nós, é um processo que também exige a nossa participação. Então, Deus não age conosco como se nós fôssemos fantoches, assim. Nós participamos desse processo. Então, entram nossas escolhas, entram nossos sonhos, entram nossas esperas também. Então, o modo como a gente reage a tudo isso e participa disso, né? Ajudando e atrapalhando, faz parte desse processo de transformação que Deus está gerando em nós. Então, o que eu descobri é que a espera é um momento rico, num certo sentido, sabe? Porque tem algo muito importante acontecendo enquanto a gente se submete a Deus nessa espera. Que não é uma atitude também assim, então eu não quero saber mais. Então, se Deus não quer me dar, então eu não vou fazer mais nada, não tô mais nem aí, nem quero mais mesmo. Entendeu? As pirraças. Não é bem isso assim. Mas é um aguardar diante do Senhor. E esperar o cumprimento da vontade dele, do jeito dele, no tempo dele,
de acordo com a vontade dele. E aí você vai ver que nesse processo a gente cresce, a gente amadurece, né? E enfim, é isso que Deus está fazendo. E é uma árvore na capa, né? Então... É bem essa ideia, né? De que tem uma promessa. Quando eu olho a semente e esse brotinho pequenininho, muitas vezes eu não sou capaz de imaginar a árvore grande e forte que vai surgir disso. Sim. Mas tem uma promessa aqui para isso acontecer. E para essa promessa se cumprir, eu preciso esperar o tempo necessário para essa transformação acontecer. Sim, sim. Então essa capa ficou muito legal. Sim. Lá em casa tem algumas árvores assim, né? E tem, eu não sei o tempo exato de cada uma, mas eu sei que tem uma delas lá que, quando minha mãe plantou, ela disse que aquela demorava 7 anos para começar a dar frutos. E eu falei, mas você vai plantar isso agora daqui 7 anos dar fruto, mãe? E aí agora chegou o momento. A mente do jovem adolescente. Então assim, não fazia sentido, eu vou plantar isso. Tipo, a bananeira pelo menos é tudo num ano só. Você planta uma bananeira no início do ano, e até o fim do ano você já vai ter colhido a banana, já vai ter cortado a bananeira, já vai ter outra bananeira nascendo. Então assim, é mais prático pra mim, pelo menos um ano. Dinâmico. Agora, uma árvore que eu vou plantar e daqui 7 anos, aí que ela vai começar a dar fruto. Isso ainda é uma árvore rápida. Eu sei que a tamareira lá, que tinha até um ditado árabe lá, quem planta uma tamareira não colhe tamaras, alguma coisa assim, porque é quase 100 anos. É 100 anos. Hoje em dia, assim, eles têm mais técnicas e tal, e conseguem ser mais rápido isso. Mas naturalmente da árvore lá é um século. E aí você planta seus bisnetos que é da tâmara, é a tâmara? É a tâmara. A pessoa Tamara. É Tamara. Né? Assim. É porque é tamareira e eu só falei no mesmo tom, Tamara. É tâmara. Mas essa espera e entender que algumas esperas nossas a gente realmente nós não vamos ver, né? Sim. Lá em Hebreus 11 fala de alguns heróis que eles não receberam aquilo que havia sido prometido para eles, para que nós fôssemos aperfeiçoados junto com eles. Então muitas coisas que a gente espera, a gente não vai ver. E tem esse lance do timing de Deus. Sim. Que a gente, enfim, que tem a ver com o nosso egoísmo mesmo, né? A gente só olha para nós mesmos, querendo que a gente seja feliz e não sofra. Sim. Ok, faz parte também, né? Ninguém quer sofrer. Mas a gente olha muito para nós mesmos e para nossa história de felicidade e para as coisas que a gente acha que tem que acontecer e ignora que Deus tem esse timing perfeito, onde Ele está coordenando os tempos de várias vidas ao mesmo tempo, de várias gerações, de várias, muitas eras aí, de muitas pessoas, aonde o plano dele está se cumprindo em conjunto. Então, uma coisa também que eu descobri que eu achei incrível é que as nossas esperas não dizem respeito só a mim, entende? As nossas esperas estão interligadas. Igual Isabel, que esperava por ter um filho, a vida inteira ela queria ter um filho e não teve. E na velhice, ela engravida. Por quê? Porque o filho dela tinha a ver com o filho de Maria. Sim. E esse menino não podia nascer quando Isabel era jovem, porque Maria nem tinha nascido. Entende? Então, tem um lance de Deus coordenando vários tempos e fazendo isso de um modo maravilhosamente belo, né? E com muito propósito e com muito sentido. E isso também nos ajuda a confiar, porque Deus sabe o tempo certo de cada coisa. Ele não se atrasa, ele não se apressa, ele não é ansioso, mas ele também não é desorganizado, né? Não deixa pra lá e depois esqueceu o que ele tinha em mente. Então ele tá cuidando da gente e de todas essas pessoas, né, que viveram antes de nós e que vão vir ainda depois de nós, coordenando esses tempos todos numa agenda perfeita. Sim. E um dia, quando a gente olhar isso, a gente vai entender, talvez, um pouquinho melhor, né? Do porquê que certas coisas demoraram tanto para acontecer. E vai perceber a beleza disso também. Então, por isso que é um desafio a gente esperar, confiando nesse Deus, crendo que Ele sabe mais do que nós, né? Crendo que Ele vê mais do que eu sou capaz de ver agora. Enfim, esperando o melhor, né, também, porque eu vejo, assim, que a nossa dificuldade, a gente sempre espera o pior. Sim. E se demora, falar, então Deus não tá nem aí pra mim, eu não devia ter querido isso, não era a vontade dele, ou eu fiz tudo errado. Então, parece que a gente sempre tende pro desespero de pensar o pior e de achar que Deus não se importa, quando o tempo inteiro a Bíblia tá nos ensinando que Ele se importa muito, né, Ele
Ele criou esse lugar para ele habitar conosco. Ele ama cada um de nós, ele tem um propósito, sim, para cada um de nós. Ele está totalmente engajado com a nossa redenção, com a redenção de todas as coisas. Então, ele está envolvido nisso. Ele se importa de verdade. A gente precisa aprender isso. Então, eu acho que uma grande lição que o Senhor nos dá a oportunidade de aprender na espera é quem Ele é. A gente está querendo muitas coisas, mas aí é como se Deus falasse assim, olha, ok, mas tira os olhos por enquanto disso aqui que você está querendo e olha para mim. Deixa eu te mostrar um pouquinho mais quem eu sou. E aí quando a gente conhece um pouquinho mais de quem Deus é e aprende um pouquinho mais sobre Ele, a gente aprende a confiar. E aí a gente aprende a esperar certo, né? Sem colocar essas coisas no lugar de Deus também. E os convites foram tantos que em 2000 a gente fez o primeiro Congresso Nacional Underground Cristão, lá no Rio de Janeiro, na comunidade S8, que foi a primeira comunidade cristã alternativa do Brasil. A S8 é fruto da Revolução de Jesus. Saiu um filme recentemente sobre a Revolução de Jesus. Nós vamos fazer uma sessão lá na Caverna mês que vem. Tá? Ah, legal. Iria ser sábado agora, só que algumas pessoas que têm que estar na sessão não tiveram imprevistos, então a gente adiou. O que foi a Revolução de Jesus? Os anos 60 foram a grande década da contracultura, né? Movimento hippie, paz e amor, movimento Black Power, negro, movimento feminista, final da década, né? Stonewall, movimento gay. Então, foi a década que mudou o mundo. E a contracultura foi buscar outras formas de percepção, de relacionamento, né? Abandonando a família tradicional, toda a crítica, né? Ao mundo ocidental e tal. E em 1970, os Beatles se separam. John Lennon, primeiro disco solo, faz uma música chamada Deus. E nessa música ele fala assim, não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, não acredito em Krishna. Eles tinham ido à Índia buscar nas fontes do hinduísmo. Trouxeram um guru hindu para cá. Então ele mostra o desencanto com tudo. Ele fala, não acredito em Zimmerman, que é o Bob Dylan. Não acredito em Beatles. O sonho acabou. Então, essa música e uma entrevista que ele deu para a revista Rolling Stone na época é considerado o fim oficial da utopia hippie. E o John Lennon explica, ele fala assim, gente, nós pensávamos que íamos mudar o mundo, mas nada mudou. A única diferença é que vocês estão com cabelo grande como eu. Fora isso, nada mudou. Eu não acredito em mais nada. Não olhem para mim, não me sigam. Eu vou cuidar de mim e da minha mulher. Só acreditem em mim e na minha mulher. Vocês assistiram Forrest Gump? Sim. Forrest Gump é uma cena que é exatamente isso. O Forrest Gump, ele é abandonado pela Jeannie, a amada dele, né? E que ele acorda assim, né? Ela não está no quarto, ele desce, mostra ele sentado na sala, né? A sala ficou imensa, que é o vazio da alma dele. Sim. Ele olha pro tênis que ela havia dado de presente para ele e ele começa a correr. Ele corre até a cidade, ele corre até fora da cidade. Muito bom isso. E ele fica correndo 3 anos, 6 meses e tal, e a galera vai seguindo. Sim. Né? E é muito forte, aquele momento que ele está correndo, ele para, numa BR assim, e volta. E os asseclas falam assim, ele vai falar alguma coisa. Aí ele volta e só fala assim, tô cansado. Sim, todo mundo esperando uma frase. E o pessoal fala assim, gente, isso foi exatamente o que o John Lennon fez. Sim. Porque os Beatles, eles eram os gurus da nova era. Gente, era um fenômeno que acho que muito difícil acontecer uma vez na história da humanidade, fenômeno Beatles. Pra gente ter ideia, gente, foi tão forte, foi tão mítico, que mães nos shows levavam filhos doentes, na esperança de que eles fossem curados. Que loucura. Então, isso é uma das coisas que pirou a cabeça deles. Imagina, eles começaram a banda, eles tinham 17 anos.
Ninguém tem estrutura para isso. Mas eles tiveram que parar de fazer show, né? Porque eles não conseguiam ouvir nada. Eles faziam o show inteiro sem ouvir nada por causa dos gritos da plateia, que era o tempo inteiro. Né? Houve até casos de descobrir que depois cada um tocou uma música diferente. Não sabiam. Imagina. Que loucura. Aí imagina, eles olham para a plateia, há uma mãe com uma criança doente olhando para eles, como se fossem divindades. Eles não deram conta, né? Ninguém dá conta disso. Então, assim, enquanto John Lennon canta o Desencanto, o que aconteceu? Milhares de hippies tiveram experiência pessoal com Jesus. Isso foi chamado da Revolução de Jesus pela mídia secular. A mídia secular descobriu. Na nossa seção de filme da Caverna vai haver uma exposição com revistas originais da época, com discos originais, com vinis. A revista Time, norte-americana, de 71, estampou na capa um desenho de Jesus escrito The Jesus Revolution. Eu tenho revista francesa, tem revista brasileira, tem revista norte-americana, todas originais falando desse fenômeno. Aí, os jovens agora era droga psicodélica, agora estão falando de Jesus, né? E foi o que eu chamo de verdadeiro avivamento, porque não houve liderança, não houve campanhas das igrejas, foi fenômeno espontâneo e que aconteceu simultaneamente em várias partes do mundo. A gente tem muitos relatos na América do Norte, muitos relatos na Europa e muitos relatos no Brasil. É nesse momento que surge a comunidade S8 lá no Rio de Janeiro. Ela é fruto da Revolução de Jesus. Então, nos anos 70, a S8 é a igreja dos hippies no Rio de Janeiro. Aqui em Belo Horizonte é a Batista Peniel. A Batista Peniel era a igreja dos hippies, né? A Batista Peniel, ela nasceu da Lagoinha. Era todo mundo da Lagoinha, né? Então, anos 70 ali, os hippies lá. E em São Paulo havia o tio Cássio, que também era o pastor da galera. Até o nome é diferente, né? Tio Cássio, não é pastor Cássio. Sim. Né? Na S8, tio Gerê e tia Nilda. Gente, a história é muito sensacional. O tio Gerê, ele foi governador do estado do Rio de Janeiro. É mesmo? E do partido da ditadura, da Arena. Que loucura. Então, ele era do partido da Arena, e eu tenho lá, nosso acervo tem lá nas revistas da época, foto dele com Costa e Silva, né? Depois foto dele com Médici, é o período que ele pegou de 67 a 71. Era um mandato de 4 anos. E foi super elogiado, terminou o mandato como governador do estado, elogiado pela oposição e pela imprensa. Diziam, entrou pobre, saiu pobre da política. Um cara que nunca se perdeu. Foi advogado, foi prefeito de São Gonçalo, depois governador do estado do Rio de Janeiro. E aí, os militares queriam que ele exercesse um segundo mandato. Porque, vamos lembrar, não havia eleição. Sim. Importante dizer. Tem que te dizer. A eleição vai ser só depois. Anos 80, 88, né? Que o Brasil elegeu o Collor. Agora está aí, quase sendo preso. Sim. Então não havia eleição para governador. E o tio Gerê recusou o segundo mandato, porque o filho dele mais velho, chamado Cláudio, procurou o pai e falou: estou viciado em drogas. Né? As drogas já estavam entrando, a sociedade ainda não tinha percebido, as revistas já estavam falando do assunto. E o tio Gerê pegou o Cláudio, um amigo do Cláudio, e falou assim: escreva o nome dos amigos de vocês daqui de Niterói. Na época, a capital do Rio de Janeiro era Niterói, o Rio de Janeiro é estado da Guanabara, tá? Depois você procura lá no Google saber dessa história. Então, o Palácio do Governo era em Niterói. Aí ele falou: pega o nome dos seus amigos aqui de Niterói que estão viciados. Essa lista deu 80 nomes. Deu em 1970. E aí o tio G largou a política para cuidar do filho e dos amigos do filho. Começou na casa dele, né? Aí teve que alugar um espaço maior. Depois eles compraram uma chácara em Marambaia, que é na região assim, rural de São Gonçalo. E é lindo, gente. Vocês têm que ir lá conhecer. Porque os hippies que fizeram o templo é diferente de toda a nossa arquitetura religiosa, né? Principalmente nossos caixotes presbiterianos. Alguns. Na frente do presbiteriano aqui.
Ele pode, tá, gente? Frente, é porque ele veio de lá, então tem lugar de fala. Veio de lá. Não, a minha igreja de BH, a gente era a única que ainda tem, né, muitos símbolos lá no púlpito, né? Porque as igrejas esvaziaram. Gente, vamos dizer, né? Na época da reforma, era tanta idolatria, etc e tal, né? Verdade. Que os reformadores, né? O Calvino, deram uma enxugada. Vão dar uma enxugada, entendeu? Só que enxugou demais. Sim. E aí, o templo lá tinha muitos adereços. Qual que era a diferença, assim, dos tradicionais? A única diferença da primeira é que lá na frente tinham vários símbolos em cima, tudo bem moderno, o templo é moderno, né? Significando Deus Trino, eternidade, um círculo, eternidade, legal. Tudo muito bonito. Mas os mais tradicionais, assim, puristas, eram contra. Achavam que aquilo era idolatria. Havia se pegando debaixo dentro da igreja. Mas e a igreja lá dos hippies, né? Como é que Mas a dos hippies era muito lindo. Parecia esses filmes Senhor dos Anéis. Entendeu? O templo, todas as luminárias feitas de madeira. As portas esculpidas de madeira. As janelas todas feitas com vitrais, né? Com vitrais. A gente gosta. Isso, vitral. Exatamente. Gente, vocês têm que ir lá. É lindo. Fui lá a primeira vez. Tá lá ainda, assim. Tá lá ainda o sítio de Marambaia. Muito bonito. Conservaram tudo. Comunidade S8. Comunidade S8. Ainda tá nativa e tal. Dessa comunidade S8 nasceu uma filha que se chama Comunidade Ajuntamento das Tribos, que está mais dentro da cidade de São Gonçalo. Então, há mais de 10 anos que o nosso contato é com essa filha que é Ajuntamento das Tribos. Então a gente perdeu o contato com a S8 de Marambaia, né? Eu não sei como é que tá, né? Eu não sei, assim, pós-pandemia, estou sem informações, existia uma S8 em Niterói e uma S8 no Rio de Janeiro, né? Então eram 3, não sei como é que está hoje. E a filha que nasceu, que se chama Comunidade Ajuntamento das Tribos, gente, é o melhor encontro do ano. Todo feriado 7 de setembro. É o melhor encontro. Eles acharam, né, tem lá no centro de São Gonçalo, um local só prédio, viaduto, movimento, tem um morro lá. Eu acho que é isso. Há uma área que ficou longe de construção, que eu acho que é porque é um morro muito alto. Quando eles compraram ali, tamanho de uma chácara. Era quase que um lixão. O pessoal entrou, virou um Éden. Eu falo, gente, eles têm um dom. Vocês têm que ir lá. É lindo, 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 lindo. Todo mundo fica acampado em barracas. Tem 2 palcos, né? Tem um palco que é dentro do templo. Tem um palco lá atrás, uma pista oficial de skate que eles fizeram. Aí sim. Então rola uma banda lá, termina a banda, já começa a outra. E é o melhor. E tem palestras, e muita música, muita psicodelia. Imagina um Woodstock legal com Jesus. Sim, imagina Woodstock limpo. Então, sim, voltando, o que eu falei isso? No ano 2000, o primeiro congresso underground foi na S8, lá em Marambaia. Né, eu lembro que da lista de palestrantes estava o pastor Fábio, o Tigerê, né, que era o fundador de lá, o Batista, da banda Antidemon, né, vocalista da banda. Ele teve um imprevisto, não pôde ir, né, mas eu lembro, e tinha também um Dadá Figueiredo, que era surfista, né, tá lá. Então, assim, a gente fez esse congresso e 2001 não conseguimos fazer, 2002 não conseguimos, 2003 o Diniz, né, conhecido hoje pela Escola Avalanche, ele estava numa igreja alternativa chamada Milícia, lá em Vitória. Ainda não tinha história de milícia no Rio de Janeiro, tá? Então o nome não era queimado. Então chamava Milícia Missões Urbanas. E o Diniz falou, vou fazer o 2º congresso aqui em Vila Velha. E eu não tinha recurso nem nada, tal, e o Diniz, na loucura dele, conseguiu uma escola na praia em Vila Velha, foi pro Ceasa, conseguiu fruta, e foi a galera. E foi muito legal, né? Na época, a gente já tinha aqui o programa do Balaio, do Alex Passos. O Alex foi lá e deu uma grande cobertura para o programa Balaio, bem legal. E nesse congresso, né,
a demanda era tão grande, gente, das igrejas, para falar disso, para falar de dependência química, para falar de sexualidade e tal, que a gente pensou assim, nós temos que formar líderes para dar palestras. Daí que surgiu a ideia de uma escola de missões urbanas. E em janeiro de 2004, então, surgiu a Avalanche Missões Urbanas, que é fruto desse congresso. Olha só. Olha, como legal. Escola de Missões Urbanas Underground. Né? Então surgiu a escola Avalanche, que está lá, né? 2004, vai fazer 20 anos. Nossa, o tempo voa. Então, essa ideia de que os alemães, coitados, não sabiam, isso foi muito difundido por um livro que eu odeio. A palavra é essa mesmo. Minha mãe disse, não usa esse termo, que isso é um termo muito forte. Não, mas é esse mesmo. Eu odeio O Menino do Pijama Listrado. Ah, é? Pode até fazer um corte. Eu odeio o livro e o filme Menino do Pijama Listrado. Eu acho que ele colocou, assim, atrasou a educação sobre o Holocausto Mas é um livro bem recente, o que tem... É de 2010, mais ou menos? O filme é 2008, acho que é 2006, 2008. Só que esse livro, ele tem estatísticas que mostram que ele é um livro mais usado para educar sobre o Holocausto. E a principal fonte de contato que as pessoas têm com o Holocausto é aquele livro. E qual a informação errada do livro? Você falou? Muitas, todas. Primeiro que sim. Todas? Todas. Primeiro que é uma situação que é totalmente real. Daquele menino alemão, ficar amigo do menino judeu. Não havia casas perto do campo de Auschwitz. A ideia de que nós, os alemães, não sabiam o que estava acontecendo. Mentira, porque pela idade daquele menino, ele já teria fazendo parte da juventude hitlerista, então já teria recebido toda a lavagem cerebral. Outra coisa, crianças, quando chegavam no campo de concentração, elas iam direto pro forno. Então aquele menino, como é que um menino ia ter tempo de ficar lá, um menino judeu no campo de concentração, bem de boas, passando horas sentadinho na cerca lá, no arame farpado, conversando com o outro. E sem falar no fim, eu vou logo dar spoiler que eu não quero que ninguém assista mesmo. No fim, quando o menino alemão ele morre por engano junto com os judeus, a comoção é o quê? Porque coitado do Bruno que morreu. Então assim, você tem... Bruno, não? Bruno e Shemuel, né? Que é Olha só, o judeu. O judeu. Então você vê assim, o filme inteiro se passa no campo de concentração, o judeu sendo morto toda hora. Sim, e a comoção é por causa Mas a comoção é no final, quando o menininho, branquinho alemão, ele morre. Sim. E o pior é que tem muita gente que acha que esse livro é baseado em fatos reais. Pra mim, eu até agora achava... Não, eu não sabia que tinha um livro. Não, né? tem muita gente que chega pra mim e fala assim, nossa... Você fala sobre isso? Aí eu, inclusive, tem um filme que eu amo. Aí vai falar isso. Pra você. Aí a não, a gente ia indicar no final aqui. Assista um filme. Imagina, né? O Menino do Pijama Listrado e tal. Eu falo assim, nossa, é uma visão totalmente deturpada do que foi o Holocausto. Sim. E é muito perigoso isso porque a gente tá num momento de distorção do Holocausto, né? De negacionismo, de comparações banais, de banalização, de tudo que é de ruim. As pessoas falam assim, ai, nossa, isso é um Holocausto. Ai, tá acontecendo igual aconteceu com os judeus. E assim, o Holocausto ele foi um evento único na história. O Holocausto ele pode ser comparado a outros genocídios. O genocídio de Ruanda, o genocídio armênio, o genocídio dos cristãos no Iraque pelo Estado Islâmico. Mas ele pode ser comparado somente para que seja visto quais são os critérios de diferença, quer dizer, de semelhança, e principalmente o critério único, exclusivo. Então, quando a gente compara o Holocausto a outro genocídio, a gente vai ver elementos que são gerais dos genocídios. Por exemplo, do mesmo jeito que os judeus eles eram demonizados na sociedade alemã, e havia um esforço, uma propaganda, os cristãos e os yazidis eles foram demonizados pelo Estado Islâmico. Né? Havia uma propaganda, havia um esforço para isso. Mas quando a gente para ver a escala, vai ter elementos que vão ser totalmente diferentes. Né? O que Hitler queria era aniquilar todos os judeus da face da Terra. Você tem noção, tinha países que tinham 100 judeus. E ele invadia e obrigava que esses 100 judeus fossem entregues para serem mortos. Caramba. A população judaica no mundo hoje ainda é menor do que havia antes da Segunda Guerra Mundial. Agora que está começando a se equiparar. Isso aqui quase 100 anos depois. Então, assim, foi algo único na história. Nunca tinha acontecido antes naquela escala, naquela proporção e com esse elemento antissemita. Eu espero que não aconteça de novo, né? A gente luta para que não aconteça. Mas existe esse risco. Porque hoje também existem campos de trabalho forçado no mundo. Existem campos de concentração. Existem campos de concentração para muçulmanos e uigures na China. E o mundo finge que não vê. Quem é que vai se indispor com a China? Os campos de concentração, os campos de trabalho forçado na Coreia do Norte.
E a gente tem prova disso, a gente tem imagem via satélite que mostram que isso existe. Mas quem do nada vai invadir a Coreia do Norte para libertar essas pessoas? Então, a educação sobre o Holocausto é importante para a gente entender o que foi o elemento único e específico, mas também para ver quais são essas lições gerais que a gente pode tirar, né, de lidar com outros genocídios. Então tem esse problema aí que eu acho que o menino do pijama listrado, ele é um desfavor. E o que me deixa com raiva é porque o autor, ao invés dele receber essa crítica que a comunidade judaica fez, que os principais acadêmicos do Holocausto fez, ele simplesmente disse que não, que aquilo é uma obra de ficção. E aí ele achou pouco e ele teve a ousadia de escrever uma continuação. Tem o 2? Tem, para adultos. Mas graças a Deus não chegou em português. Entendi. Não chegou em português. Tá em inglês, eu nem dizer o nome pra ninguém ler. Que é pior do que o primeiro. Ele consegue dobrar a aposta, que é ruim. Só partes, eu não tive coragem de ler todo, não. Li. Como eu comecei assim, já ao princípio, já não valia nem a pena perder o tempo. Então, o que eu faço, Médici? Eu uso todas as categorias da tradição cristã, e isso é legítimo. Isso é legítimo. O que eu chamo de psicologia cristã hoje é isso. Depois vocês cortam esse negócio se vocês quiserem, porque esse nome é perigoso. Eu sei que sabe. Eu sei que sabe. Acho que tá tendo uma certa onda crescente com esse nome, né? Psicologia cristã. Tá voltando por causa de um movimento dentro do catolicismo, né? Que tá muito mais... Tem gente que... Dentro do catolicismo? Principalmente. Porque no Brasil ainda não colou, né? Então, assim, o que primeiro porque o Conselho Federal de Psicologia repudia esse nome por uma série de erros históricos também. Quando você fala psicologia cristã na cabeça de um secular, né? De um psicólogo secular, ele já vai entender automaticamente que tem a ver com cura gay. Reversão de sexualidade. É automático. Não tem outro pensamento que vem na cabeça dele. Só que é o seguinte, existem nos Estados Unidos e na Europa, existem abordagens de psicologia, né? O Eric Jones, que é o autor hoje que está me guiando assim mais, ele tem um livro, esse não tem traduzido em português, chama Five Views. Ele faz comparação entre 5 tipos de abordagem de aconselhamento. Uma delas é o que ele chama de psicologia cristã. Aí a Vida Nova lançou 2 livros, né? Um que chama Fundamentos para o Cuidado da Alma, uma proposta de psicologia cristã, da capa azul, assim. Já vi. Grandão, né? E o outro que depois eles traduziram como Aconselhamento Cristão, uma proposta de aconselhamento lá, um da capa vermelha da Vida Nova. Então, aqui é uma proposta de psicologia cristã. Quando você vai lá, ler a visão antropológica do Johnson, por exemplo, ele não parte dessa descrição comum, porque o homem é biológico, não sei o que. Todo mundo fala isso, né? Bio, psicossocial, espiritual. Aí o Johnson fala, ele não nega isso, porque tem uma parte, até o Doivert fala isso, né? O ser humano tem uma parte biótica, uma parte física, uma parte psique e uma parte que ele chama de espiritiva, né? Que tem a ver com esse contato com coisas espirituais mesmo, tal. Explicações intelectuais. Isso é inegável. Só que o que o Johnson faz? Ele pega os conteúdos da psicologia, as ciências, e fala assim, eu posso alinhar todo o conteúdo de psicologia a partir de uma visão de homem, de uma antropologia cristã. Ele parte da trindade, ele começa explicando o ser humano de forma... Ele usa lá, né, a trindade como uma base para pensar o ser humano. Então, ou seja, uma base relacional. Aí ele vai pegar o conceito de trindade, né? Ele não está cristianizando ou psicologizando, ele não está fazendo isso. O que ele faz? Ele faz um paralelo. A psicologia está dizendo, o ser humano é relacional? A partir de qual relação? Aí ele vai lá, isso. Os caras escolhem relação com o vazio, eles escolhem com a trindade. Entendeu? E é legítimo. É legítimo. Porque o que eu estava pensando aqui é que essa galera que escolhe com o vazio, imagino, se apresentam um discurso de neutralidade, né? Então, assim, estamos aqui com toda essa questão da não religiosidade, do não sentido, para trazer uma certa liberdade para o ser humano, para ele mesmo construir o seu sentido. Não tem a ver com isso? Tem a ver. Então, porque eu vou um pouquinho antes, Brunão, porque não é só o sentido. Nesse caso, as estruturas antropológicas, toda a psicologia secular
ela vai ter que fazer um esforço gigantesco para cortar um negócio importantíssimo, chama moral. Sim. Todas. Psicanálise, as comportamentais, muito bem, que elas não estão nem aí pro comportamento moral das pessoas, que elas querem saber se o cara comporta direitinho, entendeu? Então isso nem é assunto. Entendi, normalmente. Tá dando certo. É basicamente isso. Entendeu? Eles até falam lá de crenças e tal, mas tipo assim, cada um na sua, sacou? Sim. O certo e errado é relativo a você. Agora, quando você tem um padrão absoluto, um padrão de moralidade estabelecida, cara, isso é humano, isso não é uma questão de uma psicologia X. Quando você leva as pessoas a refletir, né, e deixar elas escolher, isso é importante. Talvez esse seja difícil para um pastor, né? Ah, sim. Para um pastor isso talvez seja difícil, porque se ele faz uma escolha moral que eu acho errado, meu trabalho não é escolher para ele. Então assim, eu não tô sendo neutro, eu tô apontando o caminho, é diferente. Ser neutro é quando você fala para a pessoa que não existe caminho, entendeu? A neutralidade talvez seja isso. Cada um faz o que quiser da sua vida, vai ser feliz, né? Então, nesse aspecto, você não vai ouvir isso da boca de... Pelo menos não deveria. Ouvir isso da boca de um psicólogo cristão. Por quê? Porque o psicólogo não acredita nisso. Ele não acredita que todo o processo da vida do cara se resume a felicidade, ou se resume a fazer tal coisa. Então, por isso, Bruno, que quando você retira esse aspecto da moralidade, que é uma incidência na condição humana, não tem jeito, cara. Se você conversar com o niilista, é igual a pergunta que eu fiz pro menino lá. Você conversa com o niilista, né, o Jonas Madureira que falava isso, né? Cara, se o niilista for 100% fiel, levar a última consequência, a única coisa que ele pode fazer da vida é dar um tiro na cabeça, entendeu? É isso. Se ele levar o niilismo na cabeça, é isso que vai acontecer. O Jonas falava isso nas aulas lá, né? Que é exatamente isso, porque, cara, se você já entendeu o processo e no final não tem nada, morre, caramba. Entendeu? É isso. Você vai ser, inclusive, ele vai ser um niilista honesto. Esse era bom mesmo, bom niilista. Entendeu? Só que quando ele chega nesse ponto, ele encontra com angústia. Por que ele fica angustiado? Porque ele sabe que tem que fazer uma escolha moral. Não tem jeito. Vai chegar um momento na vida de todo mundo que ele vai ter que fazer uma escolha. E toda escolha é moral. Toda escolha tem uma implicação moral. Olha a diferença. Um psicólogo não crente, ele não lida com isso. Ele tá nem aí se você vai fazer isso com o seu corpo ou aquilo. Um psicólogo cristão, ele não é um moralista, ele não vai ficar falando o que você tem que fazer com o corpo. Mas ele não pode acreditar que aquele cara, né, ele não pode incentivar, ele não pode produzir esse pensamento. Isso é uma confusão, cara. Eu digo isso para todo mundo, né? Porque essa falta de padrão, né, e as pessoas são livres. Eu sou calvinista, não tem problema com isso. As pessoas são livres para escolher o que elas quiserem. Sacou? Então, pra mim, tá de boa. Eu não vou morrer se o cara fizer a escolha ruim. Eu tô nem aí. Total, mesmo, né? Eu preocupo com ele a partir do momento que ele também tem interesse por ele. Entendeu? Sim. Então, eu não vou ficar perdendo noite de sono se eu não conseguir ajudar o cara. Porque o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é apontar. Eu acredito muito. Por isso que a filosofia cristã, ela ajuda, né? Os filósofos falavam lá. Você vai lá na antiguidade clássica, eles falam assim pra você, cara, o ser humano, ele tem um ímpeto pro bom, pro belo e pro verdadeiro. Leva um cara a ver o bom, o belo e o verdadeiro num processo, aí eu tô falando só de terapia, né, que se fosse no aconselhamento eu já ia dar o bom, o belo e o verdadeiro na cara do sujeito, sacou? Olha aqui, ó, olha esse negócio aqui, ó. Essa é a diferença. Sim. Mas quando eu não tô lá pra fazer isso, eu vou sinalizar. Então, eu falo isso pro pessoal lá, né, que eu supervisiono. Eu falo, cara, o psicólogo cristão, ele acaba sendo um sinal. É isso, é o que Paulo faz em Romanos 1, né? Quando ele olha para a criação, ele abre o livro da criação e fala, você tá vendo? A natureza dá testemunho de Deus. Se você não tá vendo, só de rejeitar esse tipo de conhecimento, você é indesculpável, entendeu? Nesse sentido, eu tô junto com a criação, eu tô lá para sinalizar. Entendeu? Eu não posso ser um moralista nesse sentido de falar, não, então eu sou psicólogo cristão, então todo mundo que vier no meu consultório vai converter. Eu não tenho essa preocupação. Mas eu tenho uma preocupação de ser sinal da visão de mundo que eu acredito. Então eu não vou levar a pessoa para o desespero, que muita gente faz isso. Eu levo ele para a esperança, eu levo ele para a beleza, eu levo ele para a justiça. Isso está na tradição cristã, isso é científico. O Tomás de Aquino tinha esse conceito, né? O que é absoluto?
O absoluto é o que provém de Deus. Então ele falava, a justiça, ela é uma resposta para a injustiça. Ele fala, a injustiça não pode ser absoluta, porque senão o mal vence sempre no final. O Aquino falava isso. Então, quando você tem uma injustiça, o que ela está pedindo? Que uma justiça seja feita. É assim que eu entendo. O que eu estou fazendo lá na terapia? Eu estou sinalizando e dando uma resposta para esse problema aqui, ó. Entendeu? A injustiça não pode ser absoluta. Porque senão eu viro niilista. Ah, não, a vida é muito chata, não sei o quê. Não tem esperança, não vou mudar nunca. Não, peraí, vamos. É duro, eu imagino, esse lugar, ainda porque assim, você tá tocando em pontos que estão muito próximos, né? Essa questão do metafísico, etc., está muito próximo dessas questões de moralidade, do sentido da vida, etc. Porque o que eu estava pensando aqui é o seguinte, pensando nessa questão da neutralidade, né? Quando a gente vai em um médico, por exemplo, a gente quer método, né? Digamos assim, a gente quer método, a gente quer uma resposta prática, né? A gente vai no psicólogo, muitos querem também, né? Dessa mesma forma. Só que é uma outra dimensão, né? É outra. É um outro lugar, né? Esse é o ponto, né? Por isso que eu disse, a psicologia, às vezes, ela se perde nela mesma. Por quê? Porque quando você conversa com um terapeuta recém-formado, inexperiente, ele usa a linguagem moderna. Ah, eu tenho que dar resultado. Qual? Como é que você dá resultado num problema que é da pessoa e só ela é capaz de resolver por ela mesma? Entendeu? O trabalho terapêutico, cara, não tô puxando sardinha, mas ele é muito difícil, porque você... eu gosto, eu tô falando muito do Johnson aqui, mas é porque eu curto ele mesmo, né? O Johnson, quando ele fala assim, uma proposta de psicologia genuinamente cristã, ela precisa considerar todos os aspectos, né? Aí ele fala da psicologia, aí ele cita lá no livro dele, tem uma lista, né? Da percepção, né? Das orientações. Então a psicologia, não no sentido da abordagem, que é o que a gente conhece, no sentido de quê? De que esse conhecimento que está sendo produzido sobre o ser humano, ele me ajuda a orientar o próprio ser humano. É por isso que ele fala, a psicologia genuinamente cristã, ela não tem um desprezo pela intelectualidade, pela academia. Ela considera, aí ele coloca lá 5 coisas, né? Dentre elas que eu acho muito legal é que ele fala, esse conhecimento que é produzido nas diversas áreas. Então, aí ele fala da doxologia, que é o primeiro lá, né? Essa relação do homem, né? De gratidão, né? De reconhecer Deus. Ele começa assim, né? Aí ele vai passando por aspectos psicológicos. Então, por exemplo, ele fala do diálogo, ele fala dialógica e trialógica, por exemplo, né? Então, é o terapeuta, é o paciente lá e Deus na jogada também, entendeu? Ele está sempre colocando a visão de homem cristã para reger o que as psicologias... Por isso que é mais difícil às vezes. Porque eu não desprezo as teorias comportamentais, mas eu não concordo com elas totalmente. Eu não abraço... Hoje eu digo sem medo de errar. Eu não abraço nenhuma teoria psicológica 100%. Por isso que quando me perguntam a minha abordagem, eu não falo dela, eu falo do método. Eu uso as abordagens de base fenomenológica. Aí tem logoterapia, tem um monte, né? Que agora tá crescendo muito no Brasil, né? Por quê? Porque ela trata de valores, ela trata de metafísica, ela trata de um monte de coisa. De responsabilidade, né? De como você lida com o senso de percepção do sofrimento sem ceder a ele. Tá tudo lá na teoria do cara. O Viktor Frankl, né? Aí tem Gestalt, tem um monte de base fenomenológica. Por quê? Porque elas lidam com o ser humano numa outra dimensão mesmo, né? Que inclui a metafísica. Agora, Bruno, as teorias que cederam ao cientificismo, a gente pode falar assim, elas querem dar uma resposta para você. Não, vem aqui, 5 sessões, você vai resolver o problema do medo. Você vai resolver o problema de tal fobia, não sei o que e tal. Pá. Geralmente não dá certo, não. Mas as pessoas falam, né? Eu já recebi um monte de gente, pô, já fiz, não sei o que, não dá.
né? Não funcionou. Depois o medo virou outra coisa. Foi claro. Aí as pessoas têm que... virou gatilho. Falei, cara, gatilho é a coisa mais ridícula do mundo. Tudo é gatilho, meu. O que não é gatilho? Você não aprende, você não leu lá na faculdade que o sintoma anda, mano? Você não leu Lacan. Você tinha que ter lido Lacan. O sintoma anda, muda de figura. Você não entendeu, foi nada a teoria, entendeu? Não, mas isso é gatilho, então eu vou tirar esse gatilho da minha vida, tô curado. Tá lá, depois aparece outra coisa ali. De outro jeito. De outro jeito pra ele foi embora, o trabalho todo da vida dele, né? Aí ele não consegue. Então, a visão de mundo que guia um psicólogo cristão, pra não ficar falando de muita coisa aí, ela é norteada por esse duplo conhecimento mesmo. E nisso eu concordo muito com o Johnson, né? Ele cita o Agostinho, no caso, né? Que ele fala dos 2 livros de Deus, né? O livro da revelação, que é importante. Então, assim, eu posso trazer temas teológicos para um set terapêutico? Talvez você não deva fazer isso diretamente com uma pessoa que não é cristã, mas quem tem um repertório cristão, você pode, ué. Qual o problema? Ele conhece aquele negócio. Ele conhece aqueles assuntos, conhece aqueles personagens, ele conhece aquelas histórias. É igual você usar Dostoiévski para falar das angústias dele, dos problemas lá que ele teve, né, das crises existenciais que ele teve lá. Qual que é a diferença? Você usa Dostoiévski, tem problema. Você usar a Bíblia, tem. Né? Então, assim, nesse sentido, eu tô pensando no repertório. Isso é importante, porque o repertório que ronda a cabeça das pessoas é o que forma a história dele. Então, nesse sentido, o Johnson dá um show, porque ele pega as psicologias todas e fala, cara, tá vendo? A gente vai tratar de comportamento uma hora? Vai. Então, a gente tava brincando aqui antes, né? Daquele podcast que eu fiz com o Jonas falou assim, cara, ser psicólogo cristão dá trabalho pra caramba, então, né? Porque você não pode abraçar uma abordagem só e ficar nela, porque senão vai ser extremamente insuficiente. Vai chegar um momento... Por isso tem um monte de psicólogo frustrado, né? Porque ele acha, mas a minha teoria não é suficiente. Todo mundo vai descobrir isso um dia. A teoria não é suficiente. Claro que não é, mano. Você reduziu o ser humano a uma explicação só, já era. Não é suficiente. Nenhuma é. Não existe uma explicação. Uma teoria que explica tudo. Não existe. Mas o psicólogo cristão tá atento a isso, entendeu? Pelo menos deveria, né? Porque ele faz uma leitura... dos 2 livros, a partir dos 2 livros. Então, se o repertório permite, e mesmo que o cara não é cristão, os valores cristãos estão lá. É o que eu estava falando da justiça, tá lá. Né? Eu podia dar exemplo, ou seja, já tem, uma vez, cara, isso foi um exemplo assim, muito doido, né? Tava atendendo um cara espírita, e ele tava com ele foi lá, me procurou como psicólogo, ele não sabia que eu era crente, eu atendia numa clínica lá em São José dos Campos. Ele falou assim, cara, eu tô numa vida louca, tô pegando uma mulher por dia, aí não sei o quê. Aí, cara, eu guardei aquilo, ele foi falando esse negócio, aí um dia ele trocou lá o assunto e falou que ele era espírita. Sabe o que eu perguntei pra ele? Eu falei, como é que eu esqueci o nome agora, cara, mas eu perguntei, como é que o chefe lá da sua casa espírita lá entende a sua espiritualidade? Aí ele falou, pô, rapaz, você pegou um negócio sério. Eu mandei jeito. Já conversei com ele, mano. Ele falou que eu podia até desenvolver a minha mediunidade. Eu falei, então, tá vendo, mano? Essa vida que você tá levando aí, tá te levando pro buraco até da sua religião lá. Ele ficou doido, né? O cara, olha como é que é a linha. Eu não preguei pra ele, fiz nada, mas eu trouxe um valor pra ele. Eu falei, cara, o que o moço lá, né, o chefe lá da casa espírita lá tá dizendo? Não, eu devia parar com isso mesmo, porque minha espiritualidade ia melhorar. Passou pouco tempo, o cara arranjou uma mulher, casou. Parou com a vagabundagem. Entendeu? Salvou o cara. Não salvou, gente, mas aponta um sinal. Se ele entendeu, né, o que tá acontecendo ali, tá colocando ordem na vida dele. Não interessa se ele é espírita, isso pra mim não faz importância. Por quê? Porque as categorias que eu vou apresentar pra ele sempre são cristãs. Isso aí não... Tá lá, tá lá. E pra quem tá ouvindo de fora, né, que não entende isso que a gente fala, que você fala, por exemplo, categorias cristãs, você pode achar que é tipo assim, vai na igreja, né? Não. Mas não é, né? É tipo assim, essa realidade... Tudo que aponta pro metafísico. Sim, pro bom. Pra uma realidade que Deus é Senhor sobre ela. Sim. É o bom, o belo, o verdadeiro, a justiça.
Entendeu? Isso, né? Procede de Deus. A fé procede de Deus. Por isso que os teólogos chamam de virtudes, tem as cardinais e as teologais. Uhum. Tem coisa que não é seu, tem coisa que procede direto de Deus, né? Fé, esperança e o amor procede de Deus. Aponta esse negócio pra você ver se esse cara não vai ter um vislumbre de Deus. Ele vai ter. Que você dá assim de dica pra galera assim, que quer ir pra essa linha de escrever, de produzir ficção, né? Pontos a pensar tanto enquanto cristão, assim, de cuidados que tem que ter, mas também de uma liberdade criativa, assim, né? Legal. De se permitir criar e tudo mais. Se você puder citar junto aí referências, né? Não sei como é que foram as suas referências também nesse caminho. Olha, eu acho que o escritor, ou quem quer começar a escrever, ou quem já está escrevendo, e hoje à tarde eu vou falar um pouco mais sobre isso na palestra, mas tem algumas coisas que a gente tem que desenvolver. A primeira é, óbvio, a ferramenta do nosso trabalho, a escrita em si. A gente tem que estar sempre crescendo enquanto escritor. Tem tantos livros, tem cursos de escrita criativa, tem um livro que eu gosto muito do Stephen Koch, que chama Oficina do Escritor, eu acho que é esse o nome do livro. Ele é excelente em falar sobre diálogo, sobre narração, sobre descrição, sobre como entrar isso, como entrar aquilo. Então, assim, desenvolver a ferramenta escrita é muito importante, sabe? Não paremos isso. Isso pode acontecer de várias formas, inclusive com bons editores que te ajudem, bons amigos, leitores beta, que possam ler seu material e falar assim, não faz sentido nenhum isso aqui que você escreveu. Porque às vezes na nossa cabeça faz, né? Sim. A gente fala, ficou claro isso aqui. Às vezes as pessoas falam de um livro meu e falam assim, então você deixou aquele final aberto, né? Eu falo assim, não. Pra mim tá claro. Pra mim tá claro que se resolveu. Mas aí claramente alguma coisa acontece demais, então provavelmente houve uma deficiência minha escrita mesmo, que eu podia ter deixado mais claro. Mas a gente tem que ver a média dos leitores. Tem que ver a média, né? Se de 10, 7 falaram alguma coisa, eles devem estar certos. Provavelmente eu que não fui muito claro mesmo. Mas, então, desenvolvimento da escrita é fundamental. Estudar mesmo português, ler, enfim. E o desenvolvimento da cosmovisão cristã. A gente não pode assumir que o mero fato de nós sermos crentes significa que a gente tem um entendimento bíblico de assunto A, B ou C. Sim. Lembra, Paulo fala em Romanos 12 sobre nós renovarmos a nossa mente e não nos conformarmos a este século. Isso é um movimento constante na vida do cristão. A minha forma de ver o mundo ela é mais influenciada pela minha cultura do que eu sei. Talvez a minha visão sobre dinheiro, sobre férias, sobre trabalho, sobre romance, sobre isso, seja secular e não bíblica. Mas eu sou crente, eu penso biblicamente. Não necessariamente. Você precisa moldar isso. Então, o cristão que escreve, ele precisa estar sempre também crescendo como cristão. E usando os meios óbvios para isso, os meios de graça. Culto público, serviço cristão, comunhão cristã, leitura bíblica, estudo bíblico. Você tem que estar afinando esse instrumento do seu coração, ou afiando a lâmina, por assim dizer. Você tem que ver melhor como Cristo vê as coisas. E sim, inclusive com pesquisas específicas. Digamos, se você vai escrever uma história que lida muito com o tema de perdão, por exemplo, não assuma que você tem uma visão bíblica de perdão só porque é um termo que você conhece. Pega uns 2 bons livros de teologia sobre o assunto e vai ler também. Dá uma garantida nisso, sabe? Para que a sua obra de ficção cristã seja de fato ficção cristã. E não simplesmente uma ficção escrita por um cristão, mas que traz uma forma de ver pagã. E sobre liberdade, que você mencionou também, Madison, acho que a gente pode explorar mais gêneros. Fico muito feliz de você ter escrito um livro na linha de romance policial e algo assim, que eu quero muito ler, é um dos que eu estou muito animado para ler. Eu acho que tem muitos gêneros que a gente ainda não explorou. Sim. Tem alguns que são bem explorados, e graças a Deus por isso, fantasia, romance, coisas mais assim, é normalmente onde a gente começa. Mas a gente pode migrar para outras coisas também, ficção científica, romance histórico, tem alguns também, mas tem tantos gêneros literários. Uma das coisas que eu tentei fazer na minha caixinha foi escrever gêneros diversos, mas tem tantos gêneros para a gente se aventurar. Então o meu desafio também é nesse sentido, para as pessoas irem para vários caminhos aí. Sim, sim. E assim, pra gente caminhar por outros gêneros na escrita, a gente precisa ler, se permitir ler outras coisas, né? Se você só fica lendo um único gênero, né? Naturalmente você vai produzir daquilo, né? Exato.
as pessoas se assustam um pouco com a minha produção de escrita e as coisas que eu faço, porque esperam que eu vou continuar sendo a mesma coisa, né? Eu não consigo pensar, termino de escrever uma coisa, não consigo pensar uma outra do mesmo estilo, né? Então, assim, os 3 livros que eu tô aqui, tem um de poesia, tem um biográfico, tem um romance policial, e provavelmente eu tenho um pronto, assim, que eu devo terminar de editar para lançar, talvez na FEFIC do ano que vem, que é uma fantasia infanto-juvenil, de outro jeito. Ou seja, ninguém sabe o que esperar de você. Né? Então, assim, assim... Desde que eles saibam. Tem um outro que tá engatilhado, que é uma coleção de contos de dramas familiares, que já é bem mais dramático, mais aprofundado, assim, nos sentimentos de família. E no meio da pandemia ele começou a compor música, então ele realmente... e tô compondo música e tal. Tá em tudo, né? E eu faço teatro e mais na linha de comédia, assim, então faço sempre bem comédia, assim, as peças que eu faço. Então, você muito aleatório. Você escreve ou você atua? Eu escrevo, atuo, dirijo, produzo, faço tudo. Uma coisa completa. Sonoplastia. Sonoplastia. É isso aí. Faço tudo, né? Mas edição, quase tira Mas assim, isso também, mas tudo isso porque eu gosto de consumir coisas variadas, assim. Então, na hora que eu tô lendo, assim, eu tô assistindo um filme de, sei lá, de Pixar, eu já penso, nossa, imagina se eu escrevesse um roteiro de animação. Já tem essa aquela ideia. Né, eu vou ler um romance especial, enfim. Claro que, assim, talvez, né, muita gente vai se identificar mais com o gênero e querer ficar nele, né, dedicar um nicho. Mas, mesmo pra ficar no único gênero, quando você lê um pouco de outros, né, você consegue trazer elementos para aquele seu gênero. Cada gênero tem uma gramática própria, né? Ele tem um pouco de suas regras internas, digamos assim. Esse que eu lancei ontem, o 15º da série, ele é gênero horror, terror. Não é muito gore, assim, não é muito sangrento, não, mas é um que eu queria ter escrito no box, acabou não fazendo. Eu nunca tive uma ideia assim que pegasse mesmo, agora teve. Então eu falei assim, cara, já achei minha história de medo, sabe? Vou lançar. E é bacana ver isso também, sabe? Como que cristãos lidam com uma história de guerra. Talvez nós brasileiros a gente não tem tanta experiência de guerra. As nossas guerras são mais antigas, né? Mesmo a gente teve aí a FEB na Segunda Guerra Mundial, mas poxa vida, não seria legal contar a história de um filho de pastor que lutou na Segunda Guerra Mundial com a força expedicionária? Sim. E ele, se é que teve crise de consciência, como que foi isso? Como que andou, sabe? A gente tem tantas histórias que a gente podia explorar e é um desafio legal pro pessoal. Vamos nos aventurar, vamos sair um pouquinho daquilo que já está mais tranquilo, mas passa pelo que você falou, consumir. Você não vai escrever história de guerra se você nunca leu uns 2, 3 livros de guerra, gosta, ou ficção, ou o que for. Isso pro artista é muito... Às vezes parece óbvio para quem já tá no meio, mas às vezes pro artista iniciante não é, né? O trabalho do artista também é consumir coisas intencionalmente, assim, né? Esse faz parte do estudo dele, assim, né? Então, às vezes, um engenheiro ele vai ficar lá várias horas fazendo a conta, vai ficar assistindo uma aula, etc. E o artista, é claro, ele vai estudar essa parte técnica também, né? De gramática e por aí vai. Mas às vezes é simplesmente consumir algo que faça sentido e que dê mais riqueza para ele, né? Que ajude a ver as possibilidades do gênero, né? Sim. Isso mesmo. Sim. Eu com filmes, por exemplo, pra mim ver filme é trabalho, né? Sim. Não é uma coisa que eu faço pra descansar assistir um filme necessariamente. Até gosto pra relaxar e tal. Mas assim, se eu tô assistindo um filme, e olha que eu tô em várias coisas ali relacionadas ao filme. Então eu penso na atuação dos atores e penso no roteiro. Ao mesmo tempo tô vendo assim, nossa, como é que o roteiro está sendo conduzido, essa fala não ficou legal pra esse personagem. Eu ouço música ali também, né? Tipo assim, poxa, essa linha desse baixo. A gente começa a ver dessa forma. Você passa a ter um olhar mais crítico para aquilo, né? Um ouvido mais crítico, seu caso. Sim. E que você não consegue só consumir, assim, pelo entretenimento, né? Você tá sempre observando, né? Vindo trabalho. É isso mesmo. Mas é uma delícia. Mas é bom. E ao mesmo tempo é um deleite, né? Sim. Dá pra ser as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Em 1986, aí você guarda muito bem essa data, eu estou no escritório e recebo uma ligação do Abud. O Abud trabalhava com o apóstolo, que não era apóstolo agora, lá da Renascer, lá, o Estevão. Sim. E o Abud era o cara, né? Falou, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos começar um negócio chamado Terça Gospel. Foi a primeira vez que apareceu esse nome, viu, cara? Sim. Você pode escrever isso. Essa informação, assim, de quem viveu. Vem aqui que nós precisamos conversar com você. Eu fui para São Paulo, fui lá na casa do Estevão, lá passei o dia lá com ele, o seguinte,
Nós contratamos o Dama Choque. Era a primeira vez que a gente estava entrando num teatro, velho, do padrão do Dama Choque, certo? E nós vamos selecionar 10 bandas, toda terça-feira nós vamos fazer. E da MPC tinha 3 bandas convidadas. Tinha o Quarteto Vida, né? Tinha o Expresso Luz, de Goiânia, e tinha o Rebanhão, no caso aí, já era, depois eu falo da transição, a Banda Azul. Sim. Né? Que foi também criado pelo Janides. Tá? E aí, cara, eu achei que... Eu vi coisas que eu falei, não, agora eu posso morrer, velho. Nunca imaginei que eu ia ver aquilo. Por exemplo, nós tivemos um evento no Canecão. Por que hoje você fala Canecão, velho? Mas você tem que entender. Por que você está dentro do Canecão na década de 80, filho? Ninguém entrava lá, não tinha trabalho evangélico lá, não. Não tem de crente, nada. não tinha crente. Tinha mais de 3 mil pessoas. O Rebanhão mandando ver lindo. O Quarteto Vida fez o intervalo nesse cara, meia hora. Foi até interessante, cara. O quarteto subiu. Bom, não sei se vocês conhecem, depois tem que acessar lá para ver o que é quarteto. Sim, né? Maravilhoso. Aí o quarteto entra, sai o Rebanhão maravilhoso para dar o descanso. O quarteto sobe, faz meia hora. Só de violão. Ficou ruim pro Rebanhão voltar, velho. Ficou ruim. Rebentou, velho. Eu lembro eu sentado assim no primeiro banco, né? Eu vibrando, que minha esposa fazia parte do Quarteto Vida, né? Então foi uma coisa muito linda. Então, num primeiro momento, o movimento gospel, para mim, foi assim, era a volta de Cristo, cara. Era coisa maravilhosa, sensacional. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui descobrindo um negócio, cara. É o seguinte, vamos voltar lá na década de 70. Não podia nada, mas como é que era o culto? O culto da igreja. O culto da igreja era assim, primeiro era um culto de 1 hora. Segundo, o que era o centro do culto? A palavra. Então você podia estar achando, mas a pregação era boa. E era o centro do culto. À medida que o movimento gospel foi crescendo e foi explodindo, né? Apareceram os cantores e os compositores nacionais, músicas nacionais. Todos os ritmos foram resgatados, desde o samba, tudo, né? Beleza. Instrumentos como bateria, tudo, nossa, agora, né? Pastor para jovem, até dança, né? Na igreja. Nossa, que maravilha. Tá tudo certo. Mas aí começou a surgir um negócio, cara. Muita gente despreparada ficou com o microfone na mão. E aí, o centro do culto não foi mais a palavra. Foi o tal do louvor, da música. As músicas começaram a ficar muito comerciais, letra ruim, entendeu? Cheio de erro teológico. Muita gente, tá aí até hoje, cara. Você já deve ter visto, você foi numa igreja que o cara vai lá dirigir a música, 1 hora de louvor, digamos, tem 4 músicas, e o cara fala 15 minutos entre uma música, ninguém aguenta isso. E aí vem muita heresia, vem muita batatada, porque o povo que está com o microfone na mão estava despreparado. E aí, cara, eu fui vendo, caramba, sabe a teoria do pêndulo? Assim, o pêndulo está aqui, num extremo, não pode nada, não pode bater pau, não pode usar bateria, não pode nada. Aí soltaram o pêndulo veio para cá, cara. E aí eu falei, meu Deus, agora nós vamos ter que fazer força para trazer esse negócio para o meio. Nós não podemos abrir mão dos instrumentos, dos compositores, dos ritmos, tudo mas nós temos que trazer de novo o povo para cá e pôr a Bíblia de novo no centro. Então hoje, fazendo rápido aí então esses 50 anos, na minha opinião, nós vivemos a ressaca do movimento gospel. A ressaca do movimento gospel. A ressaca do movimento. Sabe por quê? Porque aconteceu um gap. Esse povo que devia estar aposentado, né, como eu e tantos outros, a gente olha assim, tem uma geração que ficou meio perdida, sabe? Porque a fé vem pelo ouvido e ouvir da palavra. E o movimento gospel tirou a Bíblia. E aí, meu irmão, agora eu tenho até um amigo meu que fala que tem o Mac Culto Feliz, né? O Mac Culto Feliz é muita música e pouca Bíblia. E tem o Big Mac Culto Feliz, que é só música, não tem nada de palavra. Olha, não tem mais culto de doutrina, o povo não quer escola dominical, ninguém quer estudar a Bíblia, Nós queremos cantar e adorar e louvar, e muita coisa errada. Cara, eu sou um super amante da música, super incentivador. Mas, cara, como pastor, eu fico vendo, eu ando o Brasil todo, uma geração sem Bíblia, uma geração que não conhece palavra. Olha, a igreja evangélica está se tornando um grande campo missionário, uma quantidade de gente na igreja sem se converter, cara, entendeu?
muito por causa disso aí também. Faz uma análise das letras das músicas para você ver. A gente canta muita bobagem. E aí entrou um outro negócio. A reação foi a seguinte. Aí, essa dicotomia, música do mundo e música de Deus. E aí eu falo, gente, não tem esse tipo de música. Tem música boa e ruim. Certo? Tem música maravilhosa escrita por gente que não é convertida. E tem música terrível, lixo, escrita por gente que é convertida. Entendeu? Nós temos que pensar assim, toda boa dádiva vem de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. Então, quando você pega uma poesia como Foi Assim Como Ver o Mar, a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar, não tive a intenção de me apaixonar, mera distração, já era momento de se gostar. Cara, o Capeta não escreve isso, velho. O Capeta não tem condição de escrever uma poesia dessa, isso é de Deus. Ah, mas quem escreveu não é convertido. Então, ora para ele se converter, porque a música é um dom. É o que eu chamo de os profetas da graça comum, né? Músicas que a gente podia estar cantando aí, ó, por exemplo, isso aqui é um hino mais maravilhoso do que se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. Cara, isso é fantástico. Eu já cantei em culto. Eu já fiz apelo cantando a música Ei, dor, eu não te escuto mais. Eu já fiz apelo, o povo tudo na frente. Você não me leva a nada. Sim. Mas é isso. Sim. Entendeu? Nós ficamos com essa dicotomia, essa coisa. Então, isso com esse estudo do movimento gospel, porque a cada ação existe uma reação, né? Então as igrejas mais conservadoras puxaram o freio de mão, aí viram que está perdendo mesmo, começaram a imitar. O problema da igreja presbiteriana hoje, filho. A gente está aí meio perdidão, como é que vai crescer? A gente quer imitar umas coisas que não vai dar certo, não, senhor. Nós temos que ir na nossa toada, fazer coisa boa, de qualidade e com centralidade na palavra. Então, não adianta querer imitar essas coisas, porque, cara, a quantidade de música ruim, de coisa errada que canta. E eu fiquei assim, poxa, eu achava que ia ser super legal tudo que aconteceu, e foi Teve a coisa boa, né? Mas muita coisa ruim também. Então, esse é o panorama assim, desses 50 anos. Você lembra, então, Vencedores por Cristo, lá na década final de 60, 70, a igreja super reticente com tudo, foi, aí Rebanhão, pá, né? Dividiu a história, aí foi um tsunami, ninguém aguentou. Aí veio o movimento gospel, os 5 primeiros anos foi maravilhoso, depois descambou, na minha visão, entendeu? Mas ficou muita coisa boa. Sim. Né? Ficou, por exemplo, os instrumentos, as bandas, os músicos, os compositores, quanta gente que... Né? A gente só cantava em traduzido, filho. Né? Então hoje nós temos de tudo aí. Tô falando muito, né? Não, tá ótimo. Uma aula, é muito bom. E essas coisas, Marcelo, são coisas que, por exemplo, hoje, graças a Deus, já tem muita gente resumindo isso, né? Muita gente escrevendo sobre, por aí vai. Mas quando eu descobri, por exemplo, Vencedores por Cristo, que foi um negócio assim, de explodir a cabeça, e a primeira coisa que eu vi foi o De Vento em Popa. E aí, eu não tinha tido contato com música de outros ritmos, sabe, samba, ou uma bossa, ou isso que você falou, né? E é interessante porque isso, eu tô falando de 10 anos atrás. E é louco como que muita gente não teve contato com isso que você teve contato lá atrás, né? Lá nos anos 80. Exatamente. Assim, né? E como que isso às vezes precisa ser renovado hoje, né? Na minha cabeça sempre fez muito sentido essa questão da música cristã, não sempre, né? Mas depois de um certo momento, da música cristã tá para além da igreja, né? Para um momento de culto, sabe? Então, depois que eu descobri o Som do Céu, por exemplo, depois que eu descobri Rebanhão e essa galera, eu ficava me perguntando, né? O que aconteceu assim, nesse meio do caminho, né? Muitas vezes, assim, porque realmente era uma época muito boa e tinha muita gente fazendo coisas que a gente precisa muito ouvir hoje, né? E coisas que a gente está tentando hoje fazer. E se a gente compor sobre o dia a dia, né, galera? O problema é que cara, quando entra o tal do Mamon e a gente começa a gravar para poder vender, aí fica feio, aí fica ruim, entendeu? Porque o povo gravava, cara, o povo fazia a música pela música, para retratar a vida, para retratar o dia a dia, sabe? Não era assim, pô, eu tenho que lançar um CD, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Então, assim, eu acho que ficou muito comercial, perdeu bastante, assim, esse lado romântico. O pessoal fala assim, não, porque eu sou profissional. Eu falei, não, eu sou amador.
E eu quero morrer amador, velho, você acredita? Não quero ser profissional, não, rapaz. Eu quero ser amador, eu quero fazer pelo sonho, eu quero fazer pela realização, pela vocação. Não quero profissional, eu não quero ser profissional, eu quero ser amador. Pronto, é isso. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.